Recentemente eu recebi muitas mensagens para falar sobre a história do Homem Torto, aquele que vocês devem conhecer pelo filme Invocação do Mal 2. Se vocês não estão bem lembrados da história desse filme, a gente acompanha a história da família Hodgson. A família morava em uma cidade chamada Enfield, que fica na Inglaterra, e a casa deles começou a ser assombrada depois que o pai da família foi embora. Então a gente tinha essa família, uma mulher com vários filhos. O pai abandonou a mãe porque ele estava tendo um caso com uma mulher ali da vizinhança. E aí essa questão deixou a família muito abalada, muito deprimida. E vocês sabem que nesses momentos de fragilidade, se tem uma entidade ali à espreita, ela aproveita para se manifestar. E foi assim que começaram as manifestações. A garota mais afetada na casa era a Janet, que era uma das filhas, e ela também já tinha um poder de clarividência, que seria o mesmo poder que a Lorraine Warren tem. Então ela conseguia enxergar e se comunicar com os mortos, o que tornou ela mais suscetível a ser possuída. Eu não vou contar a história do filme todo, mas vocês sabem que a maior entidade que tem na casa é a freira, a Valak, e ela controla um outro espírito que tá ali também. O espírito de um cara chamado Bill Wilkins. O Bill era um senhor idoso, antigo morador da casa onde os Hodgson passaram a morar. E ele teve uma morte tranquila dentro da casa, em uma poltrona que ficava no canto da sala. Só que a alma dele ficou presa ali. Ela ficou presa por conta da Valak. Então a Valak não só tinha a sua manifestação demoníaca ali, como ela também manipulava outras entidades para atormentarem a família. A família achava que o problema era o Bill, quando na verdade tinha algo por trás, e quem descobriu isso foi o Ed e a Lorraine Warren. Só que no meio desse furdunço, a gente também tem uma outra entidade. Um dos garotinhos da família, ele tem um brinquedo que é chamado de zootropo. O zootropo é um brinquedo que foi criado em 1834. Ele é composto por um tambor circular que tem várias janelas e algumas imagens dentro. Então, quando você gira esse zootropo, a pessoa consegue ver a imagem lá dentro se mexendo. O garotinho da família tinha um zootropo do Homem Torto. Então, quando ele girava, uma luzinha aparecia e a gente via o Homem Torto andando por ali. Em uma das cenas do filme, a gente percebe o brinquedo se transformando nessa criatura gigante, que seria o Homem Torto real, andando de forma torta, é claro. Então a ideia seria que se você brincasse com aquele brinquedo, ele se transformaria na entidade. Mas tem um detalhe importante. Daqui a pouco eu falo sobre isso, mas a gente tem duas teorias principais no filme de Invocação do Mal, antes da gente falar dessa lenda. A primeira teoria, e a que as pessoas mais falam, é que o Homem Torto é ninguém menos que a própria Valak. Porque vocês sabem que a Valak é uma entidade que ela assume a forma que deixaria a pessoa com mais medo. Então, por exemplo, ela assume a forma de uma freira pra Lorraine. Gente, mas esse cachorro não vai parar de latir? Eu vou esperar ele parar de latir. Por exemplo, com a Lorraine Warren, a Valak assume a forma de uma freira porque a Lorraine é muito religiosa. Então mostrar que existe uma figura demoníaca como uma freira deixaria ela assustada. Então talvez o Homem Torto se mostre como uma figura assustadora para as crianças que viam ele como só um brinquedo. Mas eu vi algumas outras teorias online que também dizem que o Homem Torto não é a Valak e sim uma entidade própria sozinha, já que a gente tem um objeto amaldiçoado. Porque no final do filme de Invocação do Mal 2, o Ed e a Lorraine levam aquele zootropo pro museu deles. Então isso poderia indicar que o Homem Torto apareceu no meio de todas aquelas manifestações, mas não necessariamente também era vinculado à Vala. Agora, a gente ia ter um filme do Homem Torto que ia estrear até em breve, se eu não me engano era pra ser ano passado ou esse ano, mas esse filme foi cancelado. Eu não consegui encontrar um motivo de não ter esse segundo filme, tem muitas especulações online e uma delas é que o filme da Chorona foi muito mal, então fazer um spin-off do Homem Torto talvez não fosse uma boa ideia agora, mas quem sabe a gente ainda consegue um filme dele mais pra frente. Essas são todas as informações que a gente tem dessa entidade no filme de Invocação do Mal, mas tem alguma origem verdadeira? Primeiro que o Homem Torto veio de uma música bem antiga inglesa chamada There Was a Crooked Man, que aqui no Brasil também tem uma versão. A música em inglês traduzida pro português seria
seguinte: havia um homem torto e ele percorreu uma milha tortuosa. Ele encontrou 6 centavos tortos contra um degrau torto. Ele comprou um gato torto que pegou um rato torto e todos moravam juntos numa casinha torta. Essa era só uma canção infantil inofensiva e a versão aqui no Brasil é mais ou menos assim: havia um homenzinho torto que morava numa casinha torta, ele andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou e tudo que era torto, Jesus endireitou. Como vocês podem ver, o começo das duas músicas é bem parecido. Eu acredito que a versão brasileira, que também é a versão portuguesa, tem ali um quê de religião que mostra que a pessoa era torta porque estava num caminho que ela não deveria estar seguindo na vida, e aí ela encontrou a religião e a vida voltou pro lugar. Então toda essa música pode significar não que a pessoa era literalmente torta, mas que ela era meio torta como um estado de desordem espiritual ou moral. A música ganhou popularidade no século XX, e aí existiam algumas especulações de quem teve a inspiração para escrever essa música. Uma delas é que a música teria vindo de uma pequena vila inglesa chamada Lavenham. Essa vila tem várias casas multicoloridas e elas são meio tortas. Elas têm esses ângulos irregulares como se elas estivessem apoiando uma na outra. Tem até uma casa nessa cidade que se chama a Casa Torta, então ela é considerada a grande inspiração para a música. Outras fontes dizem que a inspiração foi no período do rei Stuart escocês, o Carlos I da Inglaterra. Ele reinou de 1625 a 1649. O homem torto da música seria um general escocês chamado Sir Alexandre Leslie. Ele também tinha sido responsável por assinar um pacto garantindo a liberdade religiosa e política para a Escócia. O estilo torto da música seria a aliança entre o parlamento inglês e o parlamento escocês. A parte "todos viviam juntos em uma casinha torta" se referiria ao fato dos ingleses e os escoceses terem finalmente chegado a um acordo, até porque nessa época tinha muita animosidade entre os povos. Então agora eles iam ter que viver juntos por conta da fronteira que eles compartilhavam. Aí vocês devem estar pensando, tá, mas não tem nada de assustador nisso, por que o homem torto virou essa lenda urbana macabra? A versão assustadora diz que se você recitar o poema em voz alta, o homem torto vem atrás de você. Teria existido um historiador muito antigo que começou a pesquisar se haviam elementos em culturas diferentes que se combinavam. Então ele queria saber se tinha alguma lenda, ou alguma entidade, ou algum folclore que aparecia em diversas culturas diferentes, em várias línguas diferentes. Até porque é algo estranho, né? Por que em todas as culturas todo mundo tem essa mesma figura? E aí ele teria descoberto a existência do homem torto. De acordo com esse suposto historiador, ele teria espalhado a lenda como uma rima infantil por acidente. Então o homem torto estava manipulando as pessoas para cantarem essa música de forma inofensiva, e quando todo mundo viu, ele já estava por toda a parte do mundo. A lenda continua dizendo que depois que você invoca o homem torto, ele não pode ser parado. Você não pode se esconder, você não pode correr, ele tá vindo pra você, não tem nenhuma ordem, não tem rima, não tem motivo. Aonde tiver escuridão, ele vai estar lá. Então, se você lê o poema, você vai ser amaldiçoado por ele. Só que o poema amaldiçoado não é o poema que a gente tá acostumado em falar. Existe um outro que foi criado dentro de uma creepypasta e que eu vou recitar aqui pra vocês. Dizem que quem vai ser amaldiçoado é só a pessoa que tá lendo, então assim, tá tudo bem vocês assistirem isso, tá? O poema diria o seguinte: havia um homem torto que andava por um caminho tortuoso e ele encontrou uma moeda torta. Ele trouxe um gato torto que pegou um rato torto e todos viviam juntos em uma pequena casa torta. Até aí, o mesmo. Mas o homem torto estava triste e ele pensou: por que eu tenho que ser torto enquanto os outros não são? Nada fazia sentido. Então ele respirou fundo. Ele não queria mais viver a vida torta, então decidiu ir embora do mundo e morreu. Mas a história ainda não acabou, porque esse conto é antigo. Vá se esconder embaixo das cobertas, tem algo que ainda não foi dito. Se você leu esse poema, já é tarde. O homem torto vai te encontrar e você não pode escapar. Essa história também era muito usada para crianças. Muitas pessoas dizem que o homem torto é uma versão um pouquinho diferente do que a gente chama de bicho-papão. O bicho-papão é esse ser imaginário que é muito presente aqui no Brasil e em Portugal com esse nome. Ele é a personificação do medo, podendo assumir qualquer forma. E aí a gente também liga com o Pennywise do It, né? Vocês estão vendo como todas essas entidades estão meio que conectadas de alguma forma? O bicho-papão é esse ser
ser que é atraído por crianças desobedientes, assim como o Homem Torto em Invocação do Mal, por exemplo. Ele estava indo atrás de uma criança. A principal função do bicho-papão, como o próprio nome diz, seria de devorar crianças. E aqui no Brasil a gente também tem o Homem do Saco, que também tinha essa história de que se a criança fosse desobediente, o Homem do Saco ia na casa dela à noite e ia roubar a criança para fazer sabe-se lá o quê. Existe também uma creepypasta muito famosa do Homem Torto, e eu acredito que ela foi um dos motivos para essa lenda se popularizar tanto. Basicamente, essa creepypasta conta a história de um garoto que estava em um verão procurando algum jogo para jogar. Ele falou que ele não gostava desses jogos estúpidos de criança, ele queria algo que desse medo de verdade. Então ele se deparou com um jogo chamado O Homem Torto. Ele disse que o jogo era de fato bem assustador, que a história era interessante, mas que teve uma coisa em específico que chamou a atenção dele. Quando ele estava finalizando o jogo, a tela simplesmente ficou preta. Ele achou que era só uma parte do jogo, afinal era um jogo de terror, mas 30 minutos depois a tela continuava preta. Então ele decidiu reiniciar o computador. Mas quando ele fez isso e o computador ligou de novo, a música estava diferente, ela estava de trás para frente. Ele abaixou o volume e continuou jogando, mas ele percebeu que dentro do jogo as coisas também estavam diferentes. O personagem principal estava com um aspecto tristonho e assustado, o que era estranho, porque ele não era assim. Depois a tela ficou preta de novo e uma imagem do Homem Torto apareceu. Ele pulou um pouco assustado, achando que o jogo estava fazendo aquilo para assustá-lo. Então ele falou, quer saber, eu não vou jogar mais. Ele desligou o computador e ficou um pouquinho perturbado. No dia seguinte, superando aquele trauma, ele decidiu jogar mais uma vez. Quando ele ligou o jogo, dessa vez ele teve uma outra surpresa, porque a imagem do Homem Torto ainda estava lá. A música distorcida também continuava, mas dessa vez o jogo não deixava ele jogar. A única coisa que ele podia fazer era encarar aquele rosto perturbador. Ele pensou que era algum tipo de falha, já estava ficando com medo, e aí o personagem dele ficou meio que preso em uma parede invisível e ele não conseguia sair dali. Sabe quando dá aqueles bugs no jogo, que você entra numa área que não tem como sair, e aí você tem que começar de novo? E foi nessa hora em que ele estava preso que a imagem do Homem Torto apareceu de novo. Mas dessa vez ele falou, ele disse, eu tô vindo pra você. É melhor você correr. Naquele momento, ele desligou o computador da tomada e ficou encarando o monitor com a imagem dele assustada no reflexo. Ele foi pro quarto, fechou a porta, tentou dormir um pouco para esquecer aquilo, mas ele não conseguia. Naquela noite, ele teve um pesadelo terrível. O Homem Torto aparecia no quarto dele. Ele só ficava ali parado, sussurrando. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Na manhã seguinte, assim que ele acordou, ele formatou o computador pra tirar aquele jogo de lá de vez e não ter que nunca mais olhar pra aquele rosto sinistro. Quando ele terminou, ele suspirou de alívio, ele sabia que ele nunca mais ia precisar lidar com aquilo e finalmente ia ter uma boa noite de sono. No dia seguinte, depois da formatação, ele ligou o computador pra ver se ele estava rodando tudo de boa. Só que ao invés da tela padrão inicial do Windows, estava ali o Homem Torto olhando pra ele. Quando ele desligou o computador, assustado de novo, ele olhou para o reflexo no monitor. Ele viu o rosto dele espantado refletido ali, mas não era só isso. Ele também conseguia ver no canto do quarto, atrás dele, aquele homem com um sorriso sádico. Ele não teve nem tempo de pensar. As últimas palavras que ele conseguiu ouvir daquela criatura eram: devia ter corrido. De longe, um dos filmes que mais me aterrorizou quando eu era mais nova foi O Chamado. E vocês sabiam que tem uma história real aí por trás? Sadako Yamamura. Eu acho que a maioria de vocês já assistiu o filme, ou pelo menos vocês sabem qual que é a premissa, mas a gente tá falando de um espírito vingativo de uma garota que foi morta e jogada dentro de um poço. E aí tem uma fita mal assombrada, ainda nos tempos de fita cassete, que eu acho que alguns de vocês aí nem devem saber o que que é. A gente tem essa fita cassete que depois de 7 dias de você assistir, você vai morrer. Inclusive, eu lembro quando eu assisti esse filme, eu tinha uma amiga da escola, amiga, né? Porque eu fiquei tão brava depois, mas depois que eu saí do filme, ela mandou uma mensagem no meu celular escrito 7 dias. E eu não tinha o número dela por algum motivo. Eu não sei se ela mandou de outro número. Mas eu lembro que eu fiquei maluca, porque eu já tava com medo e eu não sabia quem tinha me mandado aquilo. Enfim, essa é a maldição do filme. Depois que você assiste a fita, já era, você não tem o que fazer a não ser esperar os 7 dias e esperar pela sua morte. É tipo,
tipo, top filmes de terror fáceis de sobreviver, é basicamente você não assistir a fita. Na verdade, a única forma de você não morrer é você copiar a fita e mostrar pra outra pessoa. Eu não lembro se era assim mesmo. Na verdade, pra fazer esse vídeo, eu não reassisti os filmes, eu não ia fazer essa tortura comigo mesma, e já faz muito tempo que eu assisti. Mas eu acho que tinha um negócio que pra você não morrer, você tinha que copiar a fita e depois passar pra outra pessoa, e aí a pessoa tinha que fazer isso, e assim consecutivamente, passando toda aquela história da Samara pro mundo, até alguém não saber que precisava repetir a fita e morrer de verdade. Como vocês sabem, a tradução do nome do filme aqui no Brasil é O Chamado, mas nos Estados Unidos se chama The Ring, que também pode ser O Anel. E faz sentido porque a gente tem na capa do filme um círculo, que no caso não é um anel, mas sim a entrada do poço da Samara. Agora, a aparência da Samara, ela é uma garota que ela tem um cabelo longo, preto, que fica na frente do rosto. Na verdade, o único momento que a gente vê o rosto da Samara, a gente vê um olho só, e ela tem esse vestido branco. A aparência da Samara é a aparência de um Yurei. Yurei são os espíritos que já morreram, mas continuam no mundo dos vivos. A mesma coisa que a gente fala como espíritos, mas é o nome na cultura japonesa. E eles estão aqui na Terra com o objetivo de resolver alguma pendência que eles não conseguiram resolver em vida. Isso pode ser uma vingança, um grande amor ou um mal entendido. E no geral, os Yurei têm essa aparência da Samara, o cabelo, o vestido. O tipo de Yurei da Samara é chamado Onryo. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas é um tipo que tá preso no mundo por um sentimento de vingança. A Samara também teria poderes psíquicos e é por conta disso que ela conseguiu produzir aquela fita. Essa fita foi produzida pelo próprio pensamento dela. Ela conseguia colocar o pensamento dela em imagem. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas essa história da Samara tem duas inspirações diferentes. Uma delas é uma lenda japonesa de uma garota chamada Okiko. Essa lenda também tem mais de uma versão, mas uma delas diz que a Okiko era uma servente de um samurai que implorava que ela se tornasse a amante dele. Só que ela não queria e ela sempre se recusava. E aí o samurai, com o intuito de enganar a garota, ele escondeu um dos 10 vasos preciosos da família dele e colocou a culpa na Okiko de tê-lo roubado, mas ela sabia que não tinha sido ela. E aí a Okiko ficou desesperada, ela ficava contando e recontando aqueles vasos o tempo todo. E aí o samurai chegou e falou: olha, eu posso te perdoar desde que você vire a minha amante. A Okiko de novo recusou e agora ele, muito irritado, pegou ela e jogou dentro de um poço. Depois de morta, o espírito vingativo dela ficaria atormentando o antigo mestre, contando até 9, e no número 10 ela faria um barulho agonizante. Existe também a versão de que ela teria caído no poço ao invés de ter sido jogada. Tem outras versões diferentes, mas todas elas acabam com ela dentro do poço. Inclusive, esse poço existe de verdade. Você pode visitar ele até hoje. Na verdade, hoje ele tá fechado, mas você consegue ver em volta. E ele fica na base de um castelo no Japão. Então a gente tinha essa história, que é uma lenda, mas também tem a história de uma mulher real. A gente tinha um psicólogo japonês chamado Tomokichi Fukurai. Ele era professor da Universidade de Tóquio Imperial. E ele também era muito obcecado com clarividência e espiritualismo. Ele acreditava muito em hipnose e também em uma coisa chamada fotografia da mente. Ou seja, essa seria a habilidade de queimar imagens da sua mente em uma superfície. Essa habilidade também é conhecida como Nensha. O Fukurai tinha 3 clientes para fazer pesquisas nelas. E ele acreditava que essas 3 iam provar tudo que ele estava falando. A primeira era uma mulher chamada Shizuko Mifune. A Shizuko teria sido a inspiração para a mãe da Samara no filme O Chamado. Ela nasceu em 1886 e ela se autoproclamava como uma clarividente. Ela foi a primeira a ser estudada pelo Fukurai e ela nasceu no distrito de Kumamoto. Entre 1908 e 1910, ela foi casada. Ela também era uma pessoa muito religiosa e de vez em quando ela era hipnotizada pelo cunhado dela. As primeiras habilidades dela começaram a se mostrar quando ela tinha 23 anos de idade e ela disse que ela estava meditando
meditando no jardim quando ela conseguiu adivinhar o número de vermes em uma árvore próxima. E aí eu não sei exatamente quem que foi contar o número de vermes, mas ela acertou. Inclusive, vários que estavam ali estavam encobertos pela casca da árvore e invisíveis a olho nu, mas ainda assim ela teria adivinhado. Com isso, as notícias sobre os dons dela não se espalharam só pela cidade, mas também por todo o Japão. Uma das habilidades mais famosas dela era conseguir ler o que estava escrito dentro de envelopes quando eles estavam fechados. E foi isso que o psicólogo começou a usar para fazer os experimentos. Só que os céticos começaram a notar muitas falhas nesses procedimentos, que incluíam deixar ela sozinha por bastante tempo antes dela ter que adivinhar o que estava no envelope. Com isso, ela foi bem ridicularizada por ser só uma charlatã. E um ano depois, com 24 anos, ela tirou a própria vida. A gente tem muitas notícias conflitantes do motivo dela ter feito isso, mas algumas pessoas alegam que ela teria visto ou previsto a notícia da morte dela em um jornal. É claro que isso nunca foi confirmado e, de novo, ela serviu como inspiração para a mãe da Samara no chamado. Depois do falecimento da primeira pessoa que o Fukurai estava estudando, ele seguiu com uma outra mulher chamada Ikuko Nagao. Ele descobriu que ela conseguia imprimir telepaticamente algumas imagens em chapas fotográficas. E foi aí que ele começou a chamar essa habilidade de Nensha. Em 1911 também começou uma grande controvérsia sobre os procedimentos que essa mulher usava para fazer aquilo. Muitas pessoas se tornaram céticas, vários cientistas e acadêmicos foram se opondo ao que eles estavam fazendo e, infelizmente, a Nagao interrompeu as sessões e faleceu logo depois. Depois a gente tem a última cliente, que seria a Sadako Takahashi, a verdadeira inspiração da Samara Morgan. A gente não tem muitas informações sobre ela e muito menos sobre a vida dela, mas ela também alegava ter essa capacidade de imprimir as imagens da mente em papéis fotográficos e outras superfícies e, de novo, não deu certo. Os estudos do Fukurai foram atingindo umas proporções ridículas. Ele afirmou que um cara chamado Koichi Mita tinha queimado uma imagem no lado escuro da lua só usando esse Nensha. Só que aí todos os acadêmicos estavam tipo, tá bom, é fácil você falar isso, como que você vai provar que isso aconteceu de verdade? Ele também publicou essa tal pesquisa em um livro que, traduzido, o título se chama Clarividência e Pensamento. Ele foi amplamente criticado por toda a comunidade científica e ele também foi forçado a renunciar na universidade em 1913. Agora, você consegue acessar esse livro dele, tá? Mas tenham em mente que tudo que tá escrito ali foi amplamente criticado pela comunidade científica e considerado só pseudociência. Então, se vocês quiserem ler, é 100% a título de curiosidade. Depois da publicação do livro, ele foi cada vez mais odiado pelos cientistas no Japão. De acordo com ele, tanta pressão foi colocada sobre mim e foi tão difícil continuar minha pesquisa psíquica e manter a minha posição como... O que tá acontecendo? Você quer vir no meu colo? Eu não aguento. Vem aqui. Aí. Voltando. De acordo com ele, tanta pressão foi colocada sobre mim e foi tão difícil continuar minha pesquisa psíquica e manter minha posição como professor na Universidade Imperial de Tóquio que eu finalmente fui obrigado a renunciar. Depois ele foi nomeado professor em uma outra universidade chamada Koyasan College e aí ele começou a pesquisar sobre budismo esotérico. E ele continuou participando de algumas coisas relacionadas à pesquisa dele. Por exemplo, teve uma pesquisa bem controversa que ele atendeu para ver a palestra de um cara que alegava estar produzindo fotografias de espíritos falecidos. Toda essa pesquisa dele foi revivida em 1960 com um cara chamado Ted Sirius. Vou chamar ele de Ted Sirius, porque não acho que ele era tão sério assim. De acordo com ele, ele tinha capacidade de reproduzir imagens do pensamento dele em fotos Polaroid. Também tem um livro sobre ele, O Mundo de Ted Sirius, Fotografia do Pensamento, Estudos de uma Mente Extraordinária, que foi publicado em 67. Muitas dessas fotografias que ele produzia eram feitas quando ele estava sob o efeito de bebidas alcoólicas. Ele usava um pequeno aparelho que foi produzido por ele mesmo. Era uma pequena seção de um tubo
que estava adaptada para receber um filme fotográfico. Ele colocava esse tubo diante da testa junto com a foto Polaroid. Na maioria das vezes, a única coisa que saía na foto era algo completamente cinza ou preto. Mas o bizarro é que de vez em quando aparecia alguma coisa ali sim. Às vezes você via alguma imagem, algum objeto. Teve uma vez que pediram pra ele colocar uma imagem do tipo de uma igreja, e aí aparece uma foto bem borrada, mas até que dá pra ver uma cúpulazinha ali. Ele foi testado e retestado diversas vezes, passando por uma grande quantidade de filmes, de máquinas. E aí, de acordo com uma das pessoas que estava fazendo os testes com ele disse o seguinte: quando ele estava prestes a tirar uma foto, parecia que entrava rapidamente em um estado de intensa concentração, com os olhos abertos, lábios franzidos e uma tensão bastante perceptível no sistema muscular. Seus membros tremiam ligeiramente, como em uma paralisia leve, e o pé de sua perna cruzada às vezes começava a se sacudir convulsivamente para cima e para baixo. Seu rosto estava coberto de manchas e sangue, veias salientes em sua testa e seus olhos ficavam injetados. É claro que não demorou muito para todo mundo chamar o Ted de charlatão também. Eles diziam que provavelmente tinha algum tipo de mecanismo naquele tubo que produzia as imagens ou que daria algum sinalzinho de imagem ali. Tudo ficaria bem pré-preparado pelo Ted para poder, sei lá, impressionar as pessoas. Teve até uma revista de fotografia que foi publicada em 67 que acusou ele de enganar o público ao inserir um objeto, talvez um pequeno pedaço de uma fotografia normal, no tubo para ser capturado com uma Polaroid. Inclusive, 2 mágicos deram entrevistas para essa revista falando desse truque. Muitas vezes, antes de fazer o truque, ele mostrava o tubo de fotografia para provar que não tinha nada dentro. Mas teve uma vez que ele estava bêbado e uma pessoa que estava assistindo disse que quando ele foi mostrar, ela viu um objeto brilhante se refletindo dentro desse tubo. Então assim, gente, de novo, é tudo considerado pseudociência, mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui é que diversas pessoas ao longo do tempo alegaram, pelo menos, supostamente, terem esse tipo de habilidade. Então eu achei bem interessante ter esse fundinho aí na história do chamado. Agora, por fim, também tem uma lenda urbana que teria inspirado tudo aquilo. Essa lenda diz que 3 garotas do ensino médio queriam alugar um filme em uma locadora. De novo, eu imagino que vocês, alguns aí, nem saibam o que é uma locadora, mas antigamente, antes da gente ter streamings e essas coisas, você tinha que ir numa loja, numa locadora, onde você tinha diversas fitas, DVDs, pra você alugar e devolver 3 dias depois. Só que aí, quando as 3 chegaram na locadora, elas notaram que estava fechada, mas do lado da loja tinha um pequeno buraco, tipo uma entradinha na parede, elas decidiram entrar mesmo assim. E aí, quando elas entraram, elas começaram a olhar as prateleiras pra ver o que elas iriam alugar, só que elas não estavam achando nada interessante. Então elas foram até o balcão pra falar com a funcionária, e a funcionária falou: não, deixa comigo que eu vou trazer alguma coisa legal pra vocês. Só que quando a funcionária saiu, elas notaram que tinha uma fita no balcão, parecia meio velha, meio suja. Aí uma delas pegou essa fita bem no momento em que a funcionária voltou e ela falou: não, vocês não querem assistir isso, pega essa aqui que eu tô levando pra vocês. Aí elas acabaram concordando, pegaram a fita sugerida pela funcionária e voltaram pra casa. Mas no caminho, uma delas abriu a bolsa e tirou aquela fita velha. Ela tinha pegado sem a mulher ver. E eu sei que essa história não tá fazendo muito sentido, afinal, a locadora tava fechada, né? Mas já vai fazer. Quando elas chegaram em casa, então, aquela garota que roubou a fita suja convenceu as 3 a assistirem e elas colocaram. Assim que a fita entrou no VHS, a luz acabou. A única coisa que ficou ligada foi a TV. Na tela tinha a imagem de uma mulher presa a uma estaca, pegando fogo. Ela estava cercada de pessoas dizendo para queimar a bruxa. E aí a mulher abre a boca e diz: todos que testemunharem a minha morte terão o mesmo destino em 3 dias. E aí a TV desligou. As garotas, é claro, ficaram muito assustadas e decidiram devolver aquela fita. Elas entraram no carro, dirigiram de volta até a loja, mas quando elas chegaram lá, elas perceberam que aquela locadora não existia. A única coisa que tinha ali era um prédio abandonado. No dia seguinte, nenhuma das 3 foi pra escola. Elas não conseguiam dormir, não saíram da cama, elas estavam completamente aterrorizadas. No segundo dia, elas não tinham comido nem bebido nada. E aí, naquela noite, elas decidiram se juntar pra destruir a fita. No terceiro dia, as 3 foram encontradas mortas e queimadas. A polícia teria encontrado uma lata de lixo do lado de fora da casa de uma das garotas, em que tinha
tinham muitas cinzas e a fita ali no meio. Ou seja, a única coisa que não queimou tinha sido aquela fita. Enfim, essa foi a lenda urbana que o filme também foi inspirado. O Exorcista saiu nos cinemas em 1973. O filme conta a história de uma garotinha que começa a acontecer algumas coisas bizarras com ela, ninguém sabe explicar o que realmente está acontecendo, e aí um homem, no caso um padre, é chamado para ajudá-la como um último recurso. O nome dela era Regan, ela tinha 12 anos, interpretada pela atriz Linda Blair. Ela estava sendo assombrada por um espírito, ou no caso, um demônio, depois de ter brincado com um tabuleiro Ouija. Esse filme foi o primeiro a aparecer nos cinemas com um conteúdo tão explícito e falando tão abertamente de demônios e de possessões. Então isso deixou o público extremamente apavorado. Assim que o filme começou a ser exibido nas salas, várias pessoas vomitaram, passaram mal e teve até uma pessoa que processou a Warner porque enquanto ela estava assistindo o filme, ela ficou tão assustada que ela desmaiou e bateu a boca na poltrona da frente. E aí ela quebrou o maxilar. De acordo com ela, no processo, o filme tinha imagens subliminares que estavam instigando ela a se machucar. É claro que foi muito polêmico. A atriz Linda Blair mesmo estava sendo acusada de estar incentivando a possessão demoníaca, o satanismo, como se ela tivesse querendo que aquilo chegasse mais longe. Mas ela era só uma garotinha de 15 anos que estava interpretando o papel. E não só isso, a Igreja Católica de repente começou a receber um monte de gente para confessar. Filas e filas de pessoas querendo confessar os pecados o mais rápido possível para não correr o risco de ser possuído também. O verdadeiro exorcista foi um padre de 52 anos, católico romano, em St. Louis, Missouri, chamado William Browder. Ele era muito bem respeitado por ser muito simpático e muito caridoso. E ele já era padre há mais de 25 anos. Em determinado momento da carreira dele, ele recebe a ligação de um velho amigo que também era padre, chamado Raymond Bishop. E aí ele conta pra ele a história de uma mulher que entrou em contato dizendo que suspeitava que o filho dela estava sob domínio de alguma entidade diabólica. E aí o padre Browder fica um pouco curioso, ele já tinha investigado alguns outros casos de exorcismo, mas a grande maioria acaba se tornando uma farsa. São pessoas doentes ou alguma coisa explicável. De qualquer forma, ele decide ligar para a mulher. Os dois conversam por um tempo e aí eles marcam uma visita na casa da família. Eles moravam em uma pequena casa na cidade de St. Louis. A mãe, então, descreve a família como sendo uma família pequena, normal, bem educada. Diz que o filho dela, o Richard, também sempre foi um garoto normal. Nunca apresentou nenhum comportamento rebelde. Uma coisa importante de falar antes da gente continuar essa história é que algumas pessoas dizem que esse garoto se chama Richard e outras pessoas dizem que ele se chama Roland Doe. Eu acredito que a verdadeira identidade dele ficou preservada porque a família recebeu várias críticas depois desse caso, então aqui a gente vai chamar ele de Richard, mas tenham em mente que a grande maioria chama de Roland Doe. Seguindo a história da mãe dele, a cunhada deles, que se chamava O'Malley ou Harriet, de novo a gente tem os dois nomes, ela foi visitar a família em janeiro daquele ano. Ela e o Richard eram muito próximos e naquela visita ela levou um tabuleiro Ouija para os dois jogarem juntos. Ela disse que ia ensinar ele a usá-la. Ela também explicou que aquela tábua ia permitir que ele contatasse os mortos. É claro que o Richard, um adolescente de 14 anos, ficou super curioso e empolgado. Principalmente porque quem estava falando aquilo para ele era a tia que ele tanto amava e confiava. Os dois, então, passaram horas brincando e jogando com o tabuleiro. No dia 15 de janeiro, aconteceu o primeiro sinal misterioso. Até então, a tia tinha ido embora para casa dela, a vida continuou, nada sobrenatural aconteceu. Só que a partir do dia 15, todas as noites, a família ouvia o som de uma goteira pingando. Era um barulho insuportável, não parava, eles não conseguiam dormir, e aí eles acordavam durante a noite, procuravam essa goteira por toda a casa, mas não tinha nenhum vazamento. Assim que amanhecia, o som cessava. Isso durou por mais ou menos 7 ou 8 noites. No dia 26 de janeiro, o casal recebeu a notícia de que a tia tinha falecido
falecido, sem mais nem menos. Ela não estava doente, aparentemente ela teve um mal súbito e faleceu na própria casa dela. O Richard ficou devastado. Na hora, ele não pensou que isso poderia ter algo relacionado com o tabuleiro Ouija. Ele só se sentia muito mal e muito depressivo, porque ele nunca mais ia ver a tia dele. Mas nas noites que se seguiram, os sons e os barulhos estranhos continuavam e aumentavam. Primeiro, eles suspeitavam de ratos, então eles chamaram dedetizadores na casa, mas nada foi encontrado. É só depois que eles não conseguem dormir e ficam estressados e irritados entre eles, brigando entre si, que eles começam a suspeitar de algo paranormal. Lembrando que a família já era bem religiosa, então para eles chegarem na conclusão de que poderia ser algo espiritual, não demorou tanto assim. Eles pensaram, será que esse é o trabalho de algum poltergeist? Às vezes eles estavam na cozinha e a cadeira simplesmente era arremessada para o outro lado do cômodo. Os objetos também eram mexidos de lugar. E aí a mãe do Richard pensou, será que não é a minha cunhada, Melly, tentando fazer contato com a gente do outro lado? Em uma das noites, um quadro de santo que eles tinham na parede começou a tremer sem parar, como se tivesse alguém batendo do lado de trás. Os objetos também começavam a voar pelos cômodos. E de repente, essa tremedeira do quadro religioso se virou para a cama do Richard. Ele estava dormindo e a cama começava a tremer sem parar, a ponto dele acordar gritando e pedindo ajuda. E o que piorou essa situação foi justamente eles pensarem que talvez a tia Melly estivesse tentando se comunicar. Isso porque aí a família toda se juntou em volta daquele tabuleiro Ouija e pensaram, vamos tentar falar com a Melly. Como as atividades pareciam estar concentradas mais no quarto do Richard e nele mesmo, a família decidiu levar ele para o hospital. O médico que o avaliou disse que não tinha nada errado, que ele só estava apresentando sintomas de ansiedade, irritabilidade e talvez um pouco de depressão. Só que assim que ele voltou para casa, marcas começaram a aparecer por todo o corpo dele. Tinham cortes, hematomas feios. Isso já era dia 26 de fevereiro, um mês depois que a tia Melly faleceu. Como eles estavam tentando contatá-la pelo tabuleiro Ouija e estavam recebendo cada vez mais sinais, eles pensavam de verdade que era ela. Só que agora, os cortes no corpo do Richard começaram a ficar maiores e eles queimavam. A família, na verdade, não era bem católica, eles participavam de uma igreja luterana, então essa igreja tinha um pastor. A medicina e a psiquiatria não estavam dando as respostas que eles procuravam, então eles foram até ele. Só que o pastor também não sabia o que estava acontecendo e ele não tinha um histórico para lidar com possessões. Foi aí que ele mesmo sugeriu que eles contatassem um padre católico. Então depois que o padre Bowden ouve toda essa história da família, a gente chega no momento que ele estava na casa deles, e aí no dia seguinte ele decide voltar com a ajuda do amigo dele que tinha o chamado, o padre Raymond. Primeiro, eles vão até o quarto do Richard para conversar com ele. O padre Balder diz para o Richard que gostaria de recitar uma novena. E o Richard concorda, ele tá deitado na cama, não tem nada demais acontecendo. Então os dois ficam perto um do outro, fecham os olhos, juntam as mãos e o padre pega um terço para começar a rezar. Só que a partir do momento que ele começa, o Richard começa a gritar de dor. No peito dele, cortes aparecem ao mesmo tempo em que o padre joga água benta em cima dele. E a água benta parece fazer aquilo queimar mais. As orações continuam da meia-noite até o amanhecer, quando o Richard finalmente consegue dormir. No dia seguinte, percebendo a gravidade, o padre Balder vai até a igreja católica para pedir autorização para usar os rituais do exorcismo. O arcebispo aceita com uma condição, que ele dê um relatório diário de tudo que está acontecendo naquelas sessões. E é por isso que hoje a gente tem as informações do que aconteceram nesse caso. Um padre foi designado para manter esses relatórios. O padre Balder, então, consulta o ritual romano, que basicamente é um livro de 400 páginas, e lá dentro você tem os rituais de um exorcismo. Eles continuam essas sessões por um segundo e um terceiro dia. No terceiro dia, o Richard, por volta da 1 da manhã, parece que vai vomitar, ele pede para abrirem a janela, tava tudo super caótico. Mas depois ele acabou pegando no sono. Então toda a família, junto com os padres, ficam em volta da cama dele, todos rezando ao mesmo tempo. Nessa hora, eles ficam bem aliviados, porque parecia realmente que aquilo tinha ido embora, que estava tudo mais calmo. O padre Balder volta para casa dele, eles dão a sessão por encerrada. Mas no próprio livro do exorcismo, diz que o demônio pode tentar te enganar.
que pode parecer que ele tinha ido embora, então o exorcista não pode deixar a guarda abaixar. Isso para não cair nessa armadilha. Às 2 da manhã, uma hora depois que os padres tinham ido embora, o Richard chama a mãe na cama dele, dizendo que tá passando mal. Às 3h15 da manhã, eles chamam o padre de volta e eles percebem que aquilo tá bem longe de terminar. No 5º dia de exorcismo, o Richard tá mais violento do que ele teve em todas as outras sessões. Ele começa a falar com uma voz mais grossa, além de ter convulsões e crises de epilepsia. A família fica desesperada e eles pensam que eles precisam de um cuidado maior. Então todos eles em conjunto tomam a decisão de levar o Richard para um lugar mais seguro, um hospital católico. Lá, ele é levado para uma ala especial, uma ala psiquiátrica, onde ele ficaria longe de tudo e todos, além de ter travas nas portas. No dia 22 de março de 1949, o padre Balder decide chamar reforços. Um homem chamado Walter Halloran. Ele fazia seminário na igreja e ele é uma das únicas pessoas vivas que presenciaram esse exorcismo. Então ele já deu entrevistas falando que ele experienciou lá dentro. O trabalho dele era segurar o Richard durante os exorcismos, então não era um trabalho fácil. Ele também visitava o Richard e conversava com ele durante os rituais. Em uma dessas ocasiões, ele abençoou o garoto com água benta e depois colocou ela na mesa de cabeceira. E aí depois o Walter ajoelhou nos pés da cama e começou a rezar. Do nada, o Richard pegou a garrafa e arremessou contra ele. Isso fez com que o nariz dele quebrasse. E aí o Richard começava a gritar, falar palavrões, ele falava coisas extremamente obscenas para os padres, que ficava cada vez pior. Lembrando que essas frases obscenas, principalmente relacionadas a sexo, eram extremamente um tabu em 1949. E ele só ia ficando cada vez mais obsceno. Depois de todos esses ataques, o Richard do nada pareceu voltar para ele mesmo e não se lembrar de nada que tinha acontecido. Com isso, os pais ficavam cada vez mais desesperados e os padres exaustos. O comportamento do Richard só piorava. Ele urinou cerca de 4 ou 5 vezes durante as sessões. Ele simplesmente levantava na cama e começava a urinar, parecendo achar aquilo engraçado. Quando o nome de Deus era invocado, era aí que ele ficava mais violento. No dia 31 de março, o Richard começou a se comunicar através de papel. Ele pediu um lápis emprestado e escreveu que ele era o próprio diabo. E também que em 10 dias ele ia dar um sinal. O padre não respondeu, não era permitido nos rituais ou em qualquer momento você responder e se dirigir diretamente para aquilo que está dentro da pessoa. Depois que ele teve essa crise e escreveu aquelas coisas, parecia que o Richard melhorou. O padre Balder perguntou se ele tinha sido batizado e ele disse que não. Foi aí que eles decidiram fazer um batismo dentro do próprio hospital. Vocês sabem que até hoje o batismo é considerado uma forma de você tirar todo o mal de você, então era uma medida mais rápida. Durante o batismo, o Richard começou a se contorcer e a gemer e depois ele desmaiou. Só que logo as cuspidas e os palavrões voltaram até cerca de 11h30 da noite. Depois do batismo, teve um certo período de dias calmos. O Richard começou a se levantar, ajudar nos afazeres do hospital. Os pais dele estavam mais confiantes de que tudo estava bem e que talvez ele fosse ficar bem. Mas vocês lembram que a gente tinha que esperar aqueles 10 dias? No 10º dia, o padre volta e começa a rezar. De repente, escrito no peito do Richard tem a palavra saída, como se alguém tivesse cortado de dentro para fora essa palavra. Nas anotações do diário, o padre escreveu que aquele diabo ficava rindo e que se o padre falasse mais uma palavra, ele nunca mais ia falar pro resto da vida. E aí o Richard começa a delirar, ele fica cada vez mais agitado, é uma situação desesperadora. Mas depois, de acordo com o diário também, o Richard supostamente começou a ter uma visão de São Miguel Arcanjo. Através do Richard, aquela voz demoníaca foi substituída por uma voz mais angelical. Essa voz demandava que todos aqueles espíritos saíssem do corpo dele em nome de Deus. Imediatamente. O Richard, em entrevistas depois, disse ter tido uma visão de um demônio caindo dentro de uma caverna cheia de fogo e um anjo em cima dele empurrando ele para baixo. Aquele anjo provavelmente era São Miguel Arcanjo. Foi assim que ele se livrou. Ele conseguiu receber uma primeira comunhão do padre. Logo depois, eles ouvem uma grande explosão no hospital. As luzes apagam e voltam. Aquilo era bem bizarro, mas para o padre Balder aquilo significava que o demônio finalmente tinha saído do corpo do Richard. No dia 19 de abril, depois de 28 noites de exorcismo, o Richard volta para casa.
Essa teria sido a história do garoto que inspirou o filme. Depois que ele voltou para casa, a família foi muito criticada. O caso foi para mídia, recebeu vários artigos e as pessoas estavam achando que eles eram satanistas, que o mal ainda estava dentro deles, que alguma coisa deveria ser feita. Então o Richard cresceu querendo esconder aquela história. Ele não queria ser ligado com uma história de exorcismo. Inclusive, aparentemente, ele se tornou um cientista e trabalhou para a NASA. Anos depois, o autor William Blatty estava procurando alguns artigos para escrever um livro quando ele se deparou com essa notícia no jornal falando do caso do Richard. Ele achou aquilo extremamente interessante, decidiu escrever o livro baseado nessa história. Como tinha toda essa repercussão negativa, ele não quis que a personagem do livro dele fosse um homem, até para não ligarem com a história do Richard e respeitar a família. Então ele decidiu colocar uma garotinha. Ele inclusive se correspondeu com o padre Boulder para poder escrever o livro, mas os dois nunca se encontraram pessoalmente. A única coisa que o padre Boulder disse é que ele sabia que o caso que ele estava envolvido era real e que não era para ninguém nunca desconfiar disso. O padre Boulder faleceu em 1983 com 86 anos de idade. Ele nunca falou publicamente sobre o exorcismo. Então o que a gente tem hoje são os depoimentos daquele seminarista que estava presente na cena e também os diários que eles mantiveram de todas as sessões. Existem algumas controvérsias do caso do Richard. Muitos médicos, psiquiatras e psicólogos no geral, que analisaram o caso, acreditam que talvez o garoto tivesse fingindo, que ele era um garoto de 14 anos, que talvez estivesse querendo pregar alguma peça nos pais, principalmente depois da morte da tia. Então talvez ele tenha começado com uma brincadeira e aí ele viu que ele precisava continuar porque tomou uma proporção muito grande. Além disso, acreditam que ele tinha algumas doenças, ele provavelmente tinha epilepsia mesmo, e eles conseguem de fato justificar tudo o que estava acontecendo. A única coisa mais estranha que eles não conseguem justificar são as frases que apareciam cortadas no corpo dele. Nunca pareceu fazer muito sentido que o Richard faria aquilo com ele mesmo, e eram frases bem específicas. Não dá pra entender por que ele levaria tão a sério algo assim. E não poderia ser diferente com um dos serial killers mais famosos dos filmes, que é o Michael Myers da saga Halloween. Muita gente me pergunta, ele foi inspirado em algum serial killer real? Da onde surgiu toda a história dele? Por que ele existe, o que ele faz, o que aconteceu. E a partir disso existem várias especulações de quem é o Michael Myers da vida real, em quem ele foi inspirado, quem foi usado para criar a figura que é o Michael Myers. Então aqui nesse vídeo a gente vai desmentir algumas lendas que existem por aí e tentar explicar para vocês quem realmente é o Michael Myers, quem o criador se inspirou para criar o personagem. Além disso, tem algumas curiosidades do filme Halloween. Esse vídeo é baseado no livro Halloween, o legado de Michael Myers, que tá aí na tela para vocês. É um livro incrível da Dark Side Books que fala tudo sobre o filme, os bastidores, entrevistas com todas as pessoas que participaram, com atores, com o criador. Tem várias curiosidades sobre o filme porque a franquia é gigante e o livro é perfeito, ele é todo ilustrado, tem vários desenhos lá, vou deixar algumas fotinhos aqui para vocês verem e eu recomendo demais. Eu li em um dia e vou contar algumas coisas para vocês aqui baseadas no livro. Inclusive, para quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição se vocês quiserem comprar o livro, que vale muito a pena. E eu sou suspeita pra falar, porque os livros da Dark Side Books são maravilhosos. E eles são bonitos até pra deixar de enfeite na sua casa, se você não gosta de ler, porque eles são perfeitos mesmo. Mas bom, bora pra história. Antes disso, não esquece de se inscrever no canal. Esse mês de outubro tá tendo vários vídeos especiais de Halloween. Então vão lá, olhem os vídeos longos, tem muito conteúdo legal. Se você gosta de mistério, curiosidades, coisas sobrenaturais, paranormais, bizarras, tem tudo aqui no canal. Tem vídeo 2 vezes por semana, com exceção do mês de outubro, que teve 3. Então de vez em quando a gente posta um vídeo a mais. Ativem o sininho para receber as notificações, compartilhem bastante para as pessoas saberem que tem vídeo longo aqui no canal também. Se você chegou por causa dos shorts, também tem vídeo longo toda semana. Então assistam aí e comentem aqui em temas que vocês querem ver no canal, outras coisas que vocês querem falar. Eu sempre pego sugestões de vocês, principalmente aqui no Instagram. Então me sigam nas outras redes sociais também. Mas agora, sem enrolar mais, bora pra história. Bom, mas quem é o Michael Myers? O Michael Myers, retratado na série Halloween, basicamente é uma criança de 6 anos que em uma noite de Halloween assassina a irmã mais velha chamada Judith. Depois ele vai ser internado em um hospital psiquiátrico por mais ou menos 15 anos. E aí,
depois desses 15 anos, ele volta para a cidade natal dele para matar mais adolescentes e pessoas que estiverem no caminho dele. O Michael Myers, como vocês devem saber, usa uma máscara branca e essa máscara foi muito polêmica. Tem a máscara original do primeiro filme e demorou muito tempo para que eles conseguissem reproduzir a máscara da forma que ela é. Inclusive no filme que saiu nesse ano de 2021, a máscara finalmente foi feita pelo mesmo artista plástico. E o rosto do Michael Myers é de um ator que participou de Star Trek. A intenção deles de fazer aquela máscara é para mostrar que o Michael Myers poderia ser tanto ninguém como qualquer pessoa. Então é um rosto genérico que ninguém sabe exatamente qual é a face por trás. No filme Halloween, A Noite de Terror, uma boneca original da Annabelle aparece em cena. Ou seja, tem vários easter eggs com outros filmes de terror. E uma coisa bizarra é que o Michael Myers era para ser um palhaço assassino. Isso porque quando ele mata a irmã dele no filme de 1978, ele estava usando uma roupa de palhaço. Então a ideia deles era usar uma máscara de palhaço pro Michael Myers também. Mas eles acabaram desistindo dessa ideia, ainda bem, porque eu acho muito assustador máscaras de palhaço e palhaços em geral. E inclusive no primeiro filme, eles não tinham orçamento nem para contratar um figurinista pros atores. Então os atores usaram as próprias roupas que tinham em casa. No primeiro filme do Halloween, o John Carpenter, que era o criador, ele não tinha intenção de fazer uma continuação. Então o filme não tem um final aberto, mas aí com todo sucesso eles fizeram toda essa saga em mais de 11 filmes, ou 11 filmes, algum assim. A intenção do John Carpenter também não era fazer o Michael Myers como personagem principal, como um serial killer. Na verdade, ele queria fazer vários filmes sobre o Halloween, mas aí com todo sucesso, de novo, ele acabou focando no Michael, e aí gerou toda essa referência do terror slasher, de terror clássico, como a figura do Michael Myers. E ele também sempre considerou ele como uma força da natureza. Então ele sempre criticou muito os roteiristas que tentavam explicar muito quem era o Michael, por que ele estava fazendo aquilo. Não era para ser nesse sentido. E agora que a gente entra em todos os boatos de quem foi a inspiração do John Carpenter para criar o Michael Myers. Carpenter. Gente, eu tô tendo muita dificuldade de falar sobre o nome dele. Bom, primeiro que todo mundo sabe, ou pelo menos todo mundo que assistiu o filme, é que o Michael tem uma obsessão uma mulher em específico chamada Laurie. Isso porque, no começo, eles queriam criar uma explicação do porquê ele tinha essa obsessão. Falaram que a Laurie era uma das irmãs do Michael Myers, mas aí essa teoria não foi muito aceita. E aí, um reboot que eles fizeram no filme, eles falaram, não. Na verdade, é porque a Laurie não tem medo do Michael Myers. Independente dele matar a família dela, matar os amigos dela, ela nunca se intimidou. E o Michael Myers tem essa personalidade de ser o mal. Então, é óbvio que ele ficava irritado quando alguém não considerava ele como uma pessoa ameaçadora. E aí o primeiro boato que surgiu é que o Michael Myers era inspirado no Ronald DeFeo Jr. Pra quem não sabe, ele foi o responsável pelo crime na casa de Amityville. Pra quem não conhece direito o caso, tem um vídeo aqui no canal já falando sobre toda a história de Amityville e as assombrações que tem na casa. Mas se você não sabe nada, basicamente o Ronald morava com a família dele em uma casa que ficava em Amityville. E aí no meio da noite ele acordou e ele atirou na cabeça de toda a família dele enquanto eles estavam dormindo, e eles morreram na casa. Mas isso é mentira, não tem nada a ver, os criadores já desmentiram, falaram que não foi inspiração nesse cara. E aí o segundo boato é que ele tinha sido inspirado em um cara chamado Stanley Steers. A história desse serial killer é que ele matou toda a família dele em uma noite de Halloween quando ele tinha 11 anos de idade. E é muito semelhante com a história do Michael Myers do filme. Então o que as pessoas desconfiam é que a gente não tem nem provas de que esse tal de Stanley existiu. Então provavelmente alguém criou essa creepypasta na internet, postou a história baseada no filme Halloween e não ao contrário, e falou que era inspiração, mas também é mentira. E aí existem mais 2 serial killers muito famosos que dizem que foi inspiração pro Michael Myers. O primeiro é o Ed Gein. Pra quem não sabe, o Ed Gein ficou conhecido como costurador de corpos. Ele foi inspiração para 3 filmes diferentes: O Massacre da Serra Elétrica, Psicose e O Silêncio dos Inocentes. Isso porque ele tinha o costume de tirar cadáveres do cemitério, remover a pele, crânio, várias partes do corpo e fazer máscaras, roupas pra ele. Ele fazia cintos, ele fazia móveis pra casa. Ele era bem doido, qualquer dia eu trago a história dele pra vocês aqui no canal. E o outro serial killer foi o Ed Kemper. Se vocês já assistiram Mindhunter na Netflix, provavelmente vocês sabem quem é o Ed Kemper. Ele também foi um serial killer, ele ficou muito famoso porque ele ajudou a polícia a fazer esse padrão, né? A entender o que era um serial killer de verdade. Então ele fazia várias entrevistas, contava como era o tipo de comportamento, e isso ajudou o FBI a entender que serial killer
killers existem de verdade e como caçar eles. O Ed Kemper matava várias mulheres, ele também tinha um modus operandi, ele matou a própria mãe, foi um serial killer muito famoso, e todas essas histórias que diziam que o Michael Myers foi inspirado tem um fundinho de verdade, porque provavelmente os criadores já sabiam dessas histórias, já tinham visto esses filmes famosos que foram inspirados nesses serial killers, e é óbvio que um padrão é até um pouco parecido, então dá pra você tirar referência de vários lugares, mas eles nunca afirmaram que foi de fato uma referência pra construir o Michael Myers. O que o John Carpenter falou, que é de fato verdade, que inclusive ele tá falando no livro, tá falando em várias entrevistas que ele deu, é que ele tinha ido estudar o comportamento de várias pessoas em um hospital psiquiátrico que ficava no Kentucky. Ele disse que quando ele tava nesse sanatório, ele tava olhando pela janela e ele viu um menino que olhou pra ele com uns olhos cheios de ira e raiva que ele nunca tinha visto antes. Ele disse que o menino olhou diretamente nos olhos dele e ele nunca sentiu nada tão horrível como aquele olhar. Ele nunca sentiu uma sensação parecida com aquela. Ele disse que o garoto parecia o verdadeiro mal. Ele tinha uma presença muito forte, um olhar meio esquizofrênico. E aí ele decidiu levar isso pro filme, que é quando o Michael tá lá assassinando a irmã mais velha e ele tá com um olhar vazio, de puro ódio, como se ele não estivesse sentindo nada. E ele também usou essa experiência pra uma cena que o médico do Michael Myers tá falando sobre ele. E ele diz o seguinte no filme: conheci essa criança de 6 anos com um rosto branco, pálido, sem emoção e olhos muito negros. Os olhos do diabo. Passei 8 anos tentando alcançá-lo e depois outros 7 tentando mantê-lo preso, porque descobri que aquilo que vivia por detrás dos olhos daquele menino era pura e simplesmente o mal. O John Carpenter já falou em outras entrevistas também que ele curtia muito o Massacre da Serra Elétrica, que foi inspirado no Ed Gein, então provavelmente tem essas raízes daí também. E é uma mistura de vários serial killers, várias histórias que ele passou pela vida, e principalmente desse garoto em específico, que ele viu quando ele estava tentando estudar as mentes mais doentes que existem. O filme do jogo Five Nights at Freddy's sai esse ano, e apesar do jogo não ser inspirado em um caso muito específico, existem alguns casos que já aconteceram dentro de restaurantes Chuck E. Cheese, que é o mesmo restaurante do filme. Então hoje a gente vai falar sobre um desses casos que algumas pessoas acreditam que serviu de inspiração para os jogos de terror. Em 1993, a polícia recebeu uma chamada de emergência de um homem dizendo que havia uma pessoa baleada dentro da casa dele. Emergency 911. Listen, I have a man who's been shot in my house right here. He came from Chuck E. Cheese. Essa pessoa tinha acabado de sair de uma lanchonete Chuck E. Cheese e disse que no local tinham várias outras pessoas feridas. Como resposta, a pessoa que estava atendendo a ligação já falou: coloca outra pessoa lá no Chuck E. Cheese. Deu a impressão, pela chamada de emergência, que eles já tinham a noção de que algo estava acontecendo naquele lugar. O dia era 14 de dezembro. Como todos os outros dias, a equipe que trabalhava à noite estava se preparando para fechar o restaurante. Só que 4 horas depois, 4 pessoas tinham morrido, uma estava ferida e a cidade toda estava confusa. Para quem não sabe, a Chuck E. Cheese é uma rede de restaurantes que foi fundada no Texas e é uma rede muito familiar. Então, quando você vai lá, você pode jogar fliperama, tem jogos de videogame, você pega umas fichinhas para poder jogar. Então, muitas pessoas vão com as suas famílias. E além disso, existem animatronics lá dentro. Para quem não sabe o que é um animatronic, é basicamente um animal eletrônico, então é um animal robô, e isso é muito usado na franquia de jogos de Five Nights at Freddy's, porque eles que são os negócios bizarros e aterrorizantes. E esse restaurante não era diferente. Quem estava lá dentro no dia que o caso aconteceu era o Bob Stevens, de 20 anos. Ele era pai de um bebê recém-nascido e ele estava trabalhando na cozinha em um turno duplo. Ele usava esse trabalho para conseguir um dinheiro a mais, já que ele estava com o bebê em casa, e só fazia umas 2 semanas que ele estava no restaurante. Ele também estava querendo uma renda extra para comprar os presentes de Natal que estava chegando. Também estava lá a Sylvia, de 17 anos, que era uma aluna do ensino médio. O Ben Grant, de 17 anos, ele era lutador e também estudante de ensino médio. A Colleen O'Connor, também de 17 anos. E por fim, a gerente do local, uma mulher chamada Margaret Colbert, que estava trabalhando pela primeira noite sozinha. Normalmente era um outro gerente que trabalhava no lugar da Margaret, mas agora ela tinha meio que subido de cargo, então eles confiavam nela o suficiente para deixar ela comandando as coisas por conta própria. Mas quem a gente vai falar hoje é de um outro funcionário que tinha sido mandado
mandado embora até que recentemente do restaurante. O nome dele é Nathan Dunlap. E vocês vão ver ao longo desse caso que assim que a gente consegue um julgamento, a história não acaba. Ela ainda tem um grande desenrolar. O Nathan tinha sido mandado embora da lanchonete depois de trabalhar lá cerca de 2-3 meses. Ele tinha alguns problemas de disciplina e também com os horários, além dele não fazer um bom trabalho lá dentro. Então ele entrou em uma discussão com o gerente responsável na época e foi mandado embora. O Nathan nasceu em 1974 e ele teve uma infância bem turbulenta. Ele não sabia o nome do pai verdadeiro dele, afinal ele os abandonou quando ele era criança. A mãe dele, a Carol, conheceu um outro cara chamado Jerry Dunlap e ele cuidou tanto do Nathan quanto dos 2 irmãos dele. A Carol sofria de transtorno bipolar, assim como o irmão e o pai dela. E o transtorno que ela tinha era bem grave. Às vezes, quando Nathan era criança, ela andava nua pela casa. Ela também acordava as crianças no meio da noite, ela ficava acordada a madrugada inteira por dias seguidos, movendo os móveis da casa e limpando sem parar, e não tinha quem fizesse ela voltar a dormir. E ela tomava, sei lá, 15 banhos em 24 horas. Várias vezes o Nathan acordava com os gritos da mãe dele, jogando os móveis de dentro da casa no quintal. Ela, inclusive, jogou ele no lixo quando ele era bebê. Ela tentou machucar o outro filho quando ele era pequeno e também disse que odiava a filha assim que ela nasceu. Por conta disso, por causa do transtorno bipolar, ela foi internada em hospitais psiquiátricos algumas vezes. Ela tomava medicamentos controlados, mas também não era tão recorrente. Às vezes ela parava de tomar, ninguém sabia se ela tinha tomado ou não. Então era algo bem desesperador e estressante para a família. Ao mesmo tempo, a gente tinha o Jerry, o novo marido dela. Ele abusava das crianças tanto psicologicamente quanto fisicamente, e ele já tinha batido no Nathan. Além disso, ele abusou sexualmente da filha da Carol quando ela tinha de 9 a 13 anos. E em uma das vezes em que ele estava abusando dela, o Nathan desceu e viu aquela cena. Ele ficou muito chocado com o que estava acontecendo, ele não entendia muito bem o que era, e depois que o Jerry percebeu que o Nathan viu aquela cena, o abuso com relação a ele se tornou pior. Então o Nathan foi desenvolvendo uma depressão quando ele era criança, ele tentou tirar a própria vida 2 vezes. Quando ele tinha 14 anos, ele foi avaliado por um psiquiatra e foi determinado que ele tinha uma condição chamada hipomania. Hipomania é uma alteração de humor semelhante à mania, porém com uma intensidade um pouco menor. Ela pode ocorrer tanto no distúrbio bipolar de tipo 2 ou como um episódio isolado. E ela também pode ser desencadeada por medicamentos antidepressivos. É claro que eu não sou médica, eu tô dando aqui uma visão geral do que foi o diagnóstico do Nathan, então eu não quero que ninguém veja esse diagnóstico dele e, sei lá, tente se automedicar ou coisas do tipo, porque eu já vi isso acontecendo. E também, como essa condição tem a ver com transtorno bipolar, a gente percebe que faz sentido, porque parece que aquele transtorno era algo que tava na família. O Nathan, com 15 anos, já começou a vida no crime, ele cometeu vários roubos e foi preso algumas vezes. Só que quando ele foi preso, ele foi parar em um hospital psiquiátrico, então ele cumpriu pouquíssimo tempo e depois já saiu. Só que quando ele saiu, ele começou a entrar pro tráfico de drogas, ele tinha um amigo específico que ajudava ele a fazer esses corres, então ele voltou a ser preso algumas vezes. E aí um dia, quando ele tava nessa vida, indo e voltando, ele já tinha mais ou menos uns 19 anos, ele tava no ônibus e ele conheceu uma garota chamada Tracy. A Tracy tava com os amigos ali dentro e ela começou a reparar no Nathan. Ela achou ele bem atraente, sentiu que queria conversar com ele, e aí o Nathan tomou coragem de conversar com ela e acabou que eles se deram muito bem. Eles até começaram um relacionamento. Ele foi o primeiro namorado dela, ela tinha 16 anos e ele tinha 19, ou seja, ele era maior de idade e ela não, mas a família da Tracy não pareceu se importar. E aí agora a gente volta pra maio de 1993, quando Nathan foi trabalhar naquele restaurante Chuck E. Cheese. A irmã dele já tinha trabalhado lá, e o restaurante era localizado em uma cidade chamada Aurora. A cidade é bem pequena, bem tranquila, a taxa de crimes lá é muito baixa, ninguém nunca viu nada muito extremo. Mas só 2 meses depois, em julho, ele entrou naquela mesma discussão com o gerente que eu já comentei com vocês, e isso resultou no gerente ficar bem irritado. Ele já estava pensando em demitir o Nathan porque não estava feliz com o trabalho dele, não achava ele comprometido, ele sempre se atrasava, e além disso, quando ele estava trabalhando, o trabalho dele não era bom. Então o Nathan foi mandado embora. Só que depois dessa demissão, o Nathan continuou visitando o restaurante. Ele ia lá pra jantar, pra jogar os jogos, às vezes ele conversava com os funcionários e ex-colegas de trabalho dele. Só que ele também
comentava sobre esse tal gerente que tinha demitido ele e como ele gostaria de bater nesse cara. Na noite do dia 14 de dezembro, ele entrou no restaurante, como ele sempre fazia, e começou a jogar um jogo de tiro no videogame. O jogo se chamava Hogan's Alley. Ele também pediu um sanduíche e ligou para a namorada. Conversando ali com os funcionários que estavam servindo ele descobriu que o gerente que tinha o demitido não estava trabalhando naquela noite. Isso era mais ou menos 9 horas, só para vocês entenderem. O restaurante estava quase fechando. O horário do fechamento era às 10. Quando Nathan percebeu que todos os clientes já estavam indo embora, ele foi se esconder no banheiro. O restaurante é fechado, os outros funcionários não percebem que ainda tem algum cliente lá dentro. E aí, quando Nathan vê que tudo se acalmou, ele sai de dentro do box que ele estava escondido, vai até a frente do espelho, ele se olha e ele começa a pensar consigo mesmo: tá, eu consigo fazer isso, eu tô preparado. E aí ele pega uma arma e anda pra fora. O Bob Stevens tinha feito uma pausa quando o restaurante fechou para ir lá fora fumar. Depois ele ia entrar de novo para terminar os afazeres dele e poder ir embora. Quando ele entrou, ele começou a ouvir um barulho muito alto. Só que ele se lembrou que tinham algumas crianças que estavam brincando do lado de fora. Então ele imaginou que essas crianças estavam estourando balões. Inclusive, ao mesmo tempo, os animatronics de dentro da lanchonete estavam cantando ainda a musiquinha bizarra deles. Já a Sylvia estava limpando o bar de saladas e ela foi a primeira pessoa que o Nathan viu quando ele saiu do banheiro. Ela nem viu ele chegando e ele atirou na cabeça dela. Ela caiu no chão na hora, não deu nem tempo de ver nada. Já o Ben foi o segundo. Ele estava passando aspirador de pó e, de novo, ele até tinha ouvido aquele barulho do tiro da Sylvia, mas ele não pensou que era alguma coisa, ele pensou em qualquer outra coisa, que alguém tinha derrubado algo, e aí o Nathan deu um tiro na cabeça dele também. Já a Colleen viu tudo aquilo acontecendo. Ela estava congelada no lugar. Ela não conseguia correr, ela não conseguia falar nada. Conforme o Nathan foi se aproximando, ele viu que ela estava olhando para ele. E aí ela ajoelhou no chão, juntou as mãos e começou a implorar pela própria vida. Ela disse que não ia contar para ninguém, que era para ele deixar ela embora, pedindo por favor. Mas o Nathan simplesmente pegou a arma, colocou no topo da cabeça dela e atirou. O Bob, como eu falei para vocês, não estava imaginando que o barulho de tiro era realmente de tiro. Então ele continuou os afazeres dele na cozinha. Ele estava colocando alguns utensílios dentro da lavadora de louças. Quando ele se virou, ele viu o Nathan. Ele sabia que tinha algo errado ali. E aí o Nathan levantou a arma para atirar nele. O Bob foi atingido na mandíbula e ele caiu no chão, mas ele não morreu. Ele pensou ali na hora que a melhor chance que ele tinha era se fingir de morto. Então ele ficou deitado no chão, imóvel, esperando o Nathan passar e rezando pro Nathan não decidir dar um outro tiro só para garantir. Então ele ficou sem respirar, com a mesma cara, ou pelo menos ele tentava se manter do jeito que ele tinha caído, e para surpresa dele, isso colou. O Nathan passou por ele e foi para outro cômodo. Com isso, o Bob silenciosamente se levantou e saiu correndo por uma porta lateral. Ao mesmo tempo em que o Bob saía correndo pelas ruas tentando pedir ajuda, o Nathan entrou dentro do escritório da gerente. A Margaret estava sentada lá dentro, ela tinha 2 filhos, ela estava bem ansiosa para voltar para casa, e do lado dela, na mesa do escritório, tinha um cofre. Então o Nathan ameaçou ela com a arma para que ela abrisse aquele cofre, e depois que ela abriu, ele atirou na orelha dela. A Margaret caiu no chão, ela até estava viva ainda, mas dessa vez o Nathan decidiu dar um tiro a mais para garantir, então ele deu um tiro do outro lado. O Bob, correndo pelo lado de fora, ele viu algumas luzes de um estacionamento, então ele foi correndo naquela direção. Quando ele chegou, ele encontrou o dono daquele estacionamento, ele contou que teve um tiroteio dentro do Chuck E. Cheese, que era para ele ligar para a polícia, e a gente volta para a ligação de emergência do começo do vídeo. Já o Nathan estava saindo pela porta da frente do restaurante, se sentindo ótimo. Ele roubou $1.600, chaveiros do Chuck E. Cheese e algumas fichas para jogar os jogos. Saindo de lá, ele foi para casa de um amigo e ele contou tudo o que aconteceu e tudo que ele tinha feito. Ele até perguntou para esse amigo se ele daria um álibi para ele. Eventualmente, ele foi até a casa da namorada, também contou para ela tudo o que tinha acontecido, pediu para ela se livrar das roupas dele e também da arma. O que aconteceu no restaurante chamou a atenção da cidade muito rápido, porque as pessoas ouviram barulhos, a polícia chegou até a cena, então de repente tinha um aglomerado na frente do restaurante de curiosos e pessoas para investigar também. Os policiais primeiro interrogaram o Bob, o sobrevivente, e aí ele falou que quem tinha feito aquilo era o Nathan com 100% de certeza. A polícia foi conversar com a Carol, a mãe do Nathan. Ela disse que era impossível que o filho dela tivesse feito aquilo, mas que se a polícia estava tão desconfiada,
madrugada, ela podia ligar pra ele, pedir pra ele ir pra casa pra ser interrogado também. Então foi isso que ela fez. O Nathan atendeu o telefone, falou que já tava indo, ele tomou um banho, lavou as mãos e foi. A Tracy escondeu as roupas e a arma dentro de uma cabana que pertencia aos pais dela, e ele escondeu $700 embaixo do freezer. Quando ele foi interrogado pela polícia, eles fizeram um teste nas mãos dele pra ver se tinha algum resíduo de que ele tinha atirado uma arma de fogo. A roupa que ele estava usando também foi levada como evidência, mas ele já tinha trocado. O Nathan disse, inclusive, que ele tinha sim ido no Chuck E. Cheese, mas que ele tinha comido um sanduíche e ido embora. A polícia, sem nada pra incriminá-lo e prender ele no momento, deixou ele em casa, e aí na manhã seguinte o Nathan foi até a casa de um amigo chamado Charles. Ele disse para esse amigo que ele era o responsável pelo tiroteio e que também tinha um outro amigo dele presente no momento. Mas por algum motivo, esse outro amigo nunca foi preso e a gente não sabe nem o nome dele. Uma parte muito trágica dessa história, além de todo o resto, né? Mas uma parte bem difícil é que a Sylvia, a primeira que se machucou, ela foi levada para o hospital e ela ainda estava viva, ela estava respirando, mas infelizmente, depois de algumas horas, ela não aguentou. Quando a namorada do Nathan, a Tracy, foi interrogada, as coisas mudaram. Ela confessou que o Nathan tinha chegado na casa dela pedindo para ela se livrar das roupas e da arma e que ele estava com bastante dinheiro. Foi aí que a polícia tinha o suficiente para prendê-lo. No dia 23 de dezembro, mais ou menos 10 dias depois, ele foi acusado. A pena de morte não era aplicada no Colorado desde 1960, mas as pessoas estavam pedindo por isso. O Nathan queria a todo custo evitar a pena de morte, então ele estava disposto a se declarar culpado em troca de pegar só a prisão perpétua. Em só 3 horas, o júri considerou o Nathan culpado e ele foi sentenciado pelos 4 assassinatos. Ele não demonstrou muita emoção durante o julgamento todo, mas quando ele ouviu a sentença, ele ficou muito exaltado. Ele se levantou, ele começou a falar para as famílias das vítimas que ele não se importava com elas, que ele não tava nem aí. Ele ficou muito bravo, várias pessoas tiveram que segurar ele. Man, I don't give a about you, your mama, your whole mother family, man. I don't give a man. You know what I'm saying? Y'all kill me right now. I don't give a. I'm sorry, dude. I'm sorry. Ao mesmo tempo, ele se perdeu completamente e começou a gritar. Isso fez com que as pessoas vissem o quão violento ele poderia ser. Nos anos que se seguiram, depois que o Nathan foi preso, ele começou a ter vários comportamentos estranhos na prisão. Ele tentou escapar, ele fez várias tatuagens, uma delas tinha uma arma escrito por todos os meios necessários. E ele também ameaçou uma das testemunhas do julgamento dele. A Tracy e a mãe dela também foram condenadas por participação, lembrando que as roupas e a arma estavam na casa da mãe da Tracy, então por isso que ela foi condenada também. Mas a Tracy ficou só 5 anos e depois saiu. A princípio, foi dada a pena de morte pro Nathan. A data em que ele ia morrer era em 2013. E aí vocês me perguntam, tá, mas a pena de morte foi cumprida ou não? A resposta é não. E agora a gente vai para a segunda parte dessa história. A defesa do Nathan precisava alegar alguma coisa para que ele conseguisse fugir da pena de morte. Então eles começaram a pensar no comportamento dele, de como ele estava sendo dentro da prisão, dos ataques de raiva e de violência que eles tinham. E aí eles começaram a pensar, tá, será que com essas crises de mania e de violência ele era apto para julgamento? O Nathan, preso dentro da cela, estava tendo vários episódios de violência. Ele pegava fezes e passava nele mesmo e nas paredes. Ele também ficava balançando para frente e para trás e murmurando sozinho. Inclusive, ele foi colocado em uma cela separada que era acolchoada para evitar que ele tentasse tirar a própria vida. A própria irmã do Nathan foi visitá-lo na prisão e disse que quando olhou para os olhos dele, ela se lembrou dos olhos da mãe quando ela tinha os episódios de bipolaridade. Alguns psiquiatras que foram designados para isso avaliaram ele por algum tempo e eles determinaram que ele era sim competente para um julgamento e que, além de tudo, ele estava fingindo estar doente. Eles disseram que ele inventava sintomas consistentes com o que ele acreditava ser verdade. Só que a defesa acreditava que essa análise dos psiquiatras estava muito errada, porque eles nunca tiveram acesso ao histórico médico tanto do Nathan quanto da família dele. Nessa mesma época em que toda essa história estava rolando, o Colorado executou um cara chamado Gary Lee Davis depois de 3 décadas sem aplicar a pena de morte em ninguém. E aí os guardas da prisão começaram a provocar o Nate. Eles falavam, tá vendo? Um cara foi executado, você vai ser o próximo. E aí no dia seguinte, depois dessas ameaças, o Nathan teve um episódio de mania. Ele começou a gritar, reclamar, delirar e ele precisou ser
hospitalizado. Importante mencionar que ao longo dos primeiros anos de prisão do Nathan, ele deu algumas entrevistas para veículos de notícia, enfim. E quando perguntavam para ele sobre os assassinatos, sobre o que ele fez, sobre as famílias das vítimas, ou até mesmo se ele se arrependia, ele não demonstrava nenhuma emoção. Inclusive, ele dizia que ele não se arrependia, que pra ele a morte não era nada. Então, ele nem se importava com o que ele tinha feito. Does it bother you that they're dead, Nathan? Why? I guess because for me, death ain't nothing. I'm not afraid of death. Depois que ele foi hospitalizado por esse episódio de mania, ele contratou um novo time de advogados que decidiu usar a defesa unicamente sobre essas questões psiquiátricas. Os advogados alegavam que ele não teve um julgamento justo, só que isso irritou muito as famílias das vítimas e a população em geral. Em junho de 2005, então a gente já tá falando de 12 anos em que o Nathan tinha cometido o crime, aconteceu um outro caso que foi muito importante para a decisão dele. Um homem chamado Javá Marshall Fields e a esposa tinham saído para jantar. Os dois tinham acabado de se formar da universidade. E aí eles estavam saindo de carro do restaurante, eles pararam em um sinal vermelho e aí do lado do carro deles parou outro carro que começou a atirar. Infelizmente, os dois faleceram. O Javá tinha acabado de testemunhar no caso de um assassinato de um dos melhores amigos dele que aconteceu em um churrasco. Ele estava recebendo ameaças de morte para que ele não testemunhasse, mas ele decidiu ir mesmo assim, queria fazer justiça pelo amigo. Meses depois do Javá e da namorada terem morrido, dois caras relacionados também com esse assassinato no churrasco foram presos, o que indicava que eles estavam cumprindo aquelas ameaças de morte. Só que quando esses dois foram presos, a população de novo começou a vibrar pedindo a pena de morte para os dois. Inclusive, a mãe do Javá se tornou uma grande defensora da pena de morte. Ela tentou fazer leis passarem para aprovar a pena de morte, mostrar para as pessoas como isso era importante. Ela foi em vários veículos de notícia, ela falava no governo. E aí a gente estava nesse debate. Ao mesmo tempo, em 2006, o Nathan foi finalmente diagnosticado com transtorno bipolar e ele foi medicado. A partir disso, dizem que o comportamento dele mudou drasticamente. E aí ele se tornou um prisioneiro modelo. Os anos foram se passando, a pena de morte continuava em discussão e um dos principais pontos que eles queriam abolir essa pena é que gastava muito dinheiro do Estado. Só para vocês terem noção, o caso do Nathan, para manter ele no corredor da morte, o Estado estava gastando 18 milhões de dólares. Isso porque um caso desse se estende por muito tempo. Tem várias apelações, várias pessoas trabalhando, tendo que julgar, só para decidir se ele vai continuar no corredor da morte ou não. E de novo, ninguém que recebe a pena de morte fala, tá, você vai ser condenado à morte e vai morrer semana que vem. Não. Normalmente é bem lá na frente, a pessoa fica uns anos presa. Essa lei, aprovando a pena de morte, até tinha passado inicialmente, mas ela caiu no Senado por um voto. Isso porque, para você aprovar, todo mundo tem que votar a favor. Então teve uma pessoa que votou que não. E aí também começou todo um debate pela questão racial. De todos os crimes violentos que tiveram no Colorado, as pessoas que estavam no corredor da morte eram 3 homens negros. Por que nenhum homem branco estava recebendo a pena? E foi aí que o caso do Nathan voltou para a mídia. Em 2012, a última apelação dele foi recusada. A data de execução foi marcada para agosto de 2013. E aí o Nathan decidiu apelar para a única coisa que ele tinha. Ele fez uma petição de clemência para o governador do estado. Esse governador estava no poder desde 2010. A petição do Nathan estava acompanhada de um vídeo. Nesse vídeo, ele dizia que ele estava arrependido pelo que ele tinha feito. I do not want to cause the victim's families, Bobby Stevens, anybody, any more pain than I've already caused. Ele disse que na época o transtorno bipolar estava tomando as decisões por ele. E ele também pedia para a sentença dele ser transformada em prisão perpétua. Ele também comentava que a doença mental dele não foi levada em consideração durante o julgamento, além da pena de morte ter essa questão racial. O promotor, em contrapartida, teve que mandar meio que uma resposta para isso, e ele disse que não tinha nenhum indício de doença mental na época do julgamento, por isso que não foi levado em consideração. Ele também mandou pro governador fotos da cena do crime, fotos das pessoas que morreram, fotos das famílias, cartas deles, depoimentos.
E aí o governador tinha uma tarefa muito importante. Ele precisava decidir se o Nathan ia continuar a ser executado pela pena de morte ou se agora ele ia ter uma prisão perpétua. Então vocês imaginam a pressão que estava em cima desse cara para ele tomar a decisão. O público lá pedindo pena de morte, mas o governador sabia que a decisão dele ia afetar diretamente no governo e em uma possível reeleição, né? Não vamos pensar que ele não tava com essas coisas na cabeça. O governador, então, decidiu entrar em contato pessoalmente com as famílias de todas as vítimas e ele conversou com todas elas. Todos eles defendiam a pena de morte, com exceção da família da Colleen. A mãe dela se sentia diferente. Ela disse que ela não queria mais aquilo na vida dela, pensar em mortes, que ela estava tentando curar as feridas nesses anos que se passaram, então ela só queria que aquilo acabasse. E aí, no dia 22 de maio, ele chamou todas as famílias para poder informar a decisão dele. Ele decidiu dar um indulto temporário ao invés da clemência por respeito à lei. Ou seja, ele ia adiar temporariamente a execução. É bem aquele esquema de tipo, quando tá no meu governo a gente adia, quando for o próximo ele toma a decisão por mim? Apesar dele adiar temporariamente, também era indefinidamente. Ele meio que tava tirando dele da reta, e aí a maioria das pessoas foi contra essa decisão, teve várias pessoas criticando, e claro que foi determinante para ele ser reeleito ou não. Inclusive, na próxima campanha de governador, esses candidatos apelaram para essa história. Falaram, não, no meu governo eu vou colocar de novo a pena de morte, a gente vai mudar o caso do Nathan. Ou então, não, eu sou contra a pena de morte. E aí esse novo governador eleito, depois dele, ele foi eleito em 2018, em 2020 ele assinou uma lei para proibir a pena de morte no estado. Ou seja, o Nathan não seria executado. E até hoje essa decisão recebe críticas, o Nathan continua lá preso e sempre fica aquela questão das entrevistas que ele deu. Ele disse, inclusive, que ele ficou bem irritado quando ele viu a Colleen implorando pela vida dela. Ele disse que era mais fácil ele atirar nela se ele não gostasse dela. Então por que ela tava ali implorando pela vida, querendo ganhar uma empatia dele? E outra, tem a questão de que o Nathan decidiu seguir com o crime, mesmo sabendo que o gerente que tinha demitido ele, que era o alvo dele, e a pessoa que ele sentia raiva, não estava trabalhando naquela noite. Ele matou várias pessoas inocentes. Pra quê? Pra se vingar de uma pessoa que nem tava ali? Não que isso fosse justificável de qualquer forma, mas se ele não tinha a intenção de matar, se ele tinha um objetivo, sei lá, o que quer que seja, por que ele tomou a decisão? Por que as pessoas inocentes tiveram que morrer também? Ele tentou explicar essa decisão dele, ele disse que essas pessoas eram testemunhas de um crime, então elas precisavam morrer, mas ainda assim, se você não tivesse cometido crime nenhum, não ia ter testemunhas. Enfim, esse caso me deixa muito irritada, eu não sei no que acreditar, eu sei que essas doenças mentais são bem complicadas, realmente, às vezes acontecem umas coisas que a gente não consegue explicar, mas eu sei, eu acho que nesse caso é muito mais do que isso. No filme A Freira, a gente tem o personagem da freira, que tem uma historiazinha por trás, que eu vou contar aqui pra vocês, mas tem um outro personagem do filme, que tem algumas referências, inclusive em Invocação do Mal 2, que foi um dos casos que o Ed e a Lorraine Warren cobriram, que foi bem bizarro e um dos casos que mais traumatizou a Lorraine. Então eu vou contar essa história real pra vocês, porque eles abrangem essa história de uma forma um pouco diferente no filme. Então só peço pra vocês terem um pouquinho de paciência, que eu acho que a gente vai conseguir falar de tudo direitinho. E agora, sem mais enrolação, bora pra história. Só um pequeno PS, ontem eu assisti o filme da Freira sozinha em casa pra poder fazer esse vídeo. Então assim, deixem seu like aí e comentem bastante, porque não foi fácil. Bom, no filme tudo começa com a história de uma abadia chamada Santa Carta, que fica na Romênia. Nesse local moram várias freiras e elas nunca saem de lá de dentro. O único contato com o mundo exterior que elas têm é um cara chamado Maurice, que o apelido é French. Ele sempre vai pra lá e leva mantimentos pra essas freiras, mas ele deixa em um cômodo, ele nunca tem contato direto com elas e elas conseguem pegar aqueles mantimentos sem ter que sair de dentro da abadia. E aí,
aí, um belo dia, ele vai até lá fazer o trabalho dele de sempre e ele encontra uma freira que tinha se enforcado bem na frente do local. E aí ele fica bem chocado, ele não sabe muito bem o que aconteceu. E aí ele pega o corpo da freira, coloca dentro do lugar de mantimentos, que é um lugar meio refrigerado, para que o corpo fique ali e eles possam fazer, sei lá, algum tipo de investigação. E ele vai avisar a igreja do que aconteceu. A igreja se mostra extremamente preocupada com a situação e eles mandam um padre, o padre Burke, junto com a irmã Irene, que é uma freira que ainda não fez os votos dela, para ver o que tá rolando. E aí os dois vão até lá e coisas estranhas começam a acontecer. Depois de algum tempo no filme, aqui fica um alerta de spoilers, porque a gente vai falar desse filme várias vezes, então se você quer assistir sem spoilers, não termine esse vídeo. Existe uma lenda que foi transmitida nessa pequena cidade da Romênia. Todas as pessoas, quando falam da abadia, têm o costume de cuspir no chão para se livrar do mal. E aí os contos dizem que existia um duque na Idade Média que estava tentando invocar uma força demoníaca lá dentro dessa abadia. Para isso, ele tinha colocado um pentagrama nas masmorras e feito alguns sacrifícios humanos. Esse campo de invocação também tinha sido esculpido com um símbolo em formato de serpente, que era um ser místico conhecido como Valak. Como vocês sabem, a Valak também é conhecida como a freira no universo de Invocação do Mal, mais especificamente no segundo filme, e ela também aparece em Annabelle. As pessoas dessa cidade da Romênia tinham medo desse duque, porque ele tinha escrito vários livros sobre feitiços e bruxaria. Ele estava querendo invocar a Valak para o nosso mundo. Mas ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, a igreja tomou conhecimento e eles mandaram vários homens para impedir que o ritual fosse concretizado. Eles conseguiram o Santo Graal, que tinha o sangue de Jesus lá dentro. E aí, com esse sangue, eles selaram o portal e impediram que a Valak viesse. Só que esse selo que eles fizeram não duraria para sempre, e daqui a pouco a gente volta para falar dos acontecimentos do filme. Mas quem é essa tal de Valak? É inspirada em alguma coisa real? A resposta é sim. Existe uma divindade mitológica que fica dentro de um livro chamado A Chave Menor de Salomão. Esses livros teriam sido escritos pelo rei Salomão e são vários grimórios sobre bruxaria. Na verdade, sobre demonologia. Eles são divididos em 5 livros e um deles se chama Ars Goetia. Esse livro seria um guia para conjurar demônios. Inclusive, esse livro também aparece no filme Annabelle, mas eles substituíram o nome e colocaram como The Devil's Welcome. No próprio filme, o padre Burke e a irmã Irene descobrem alguns livros dentro da abadia. O símbolo comumente associado a Valak é um Ouroboro, que é uma serpente comendo o próprio rabo. Ele simboliza a vida, a morte e o renascimento. Mas levando para o contexto mais demoníaco, a gente associa como um ciclo de possessões. A Valak é retratada no livro de Salomão como um menino com asas de anjo montado em um dragão com 2 cabeças. Já nos filmes, ela não é retratada desse jeito, mas sim como uma metamorfa. Ela assumiria o medo maior da pessoa, meio como acontece em It. O James Wan mesmo, que foi produtor dos filmes, ele disse que a Lorraine contou pra ele que tinha essa imagem de Valak como uma criatura no meio de um roda-moinho. E aí ele pensou que ele teria que usar CGI para representar isso no filme. Mas aí ele falou, não, eu vou colocar a Valak como uma imagem que ataca a fé da Lorraine. Então, ele decidiu retratá-la como uma freira. No filme, ele também é introduzido como o profanador, o profano, o marquês das serpentes. O livro Ars Goetia descreveria os benefícios de invocar uma força tão maligna assim. De acordo com o livro, ele teria 30 legiões de demônios à sua disposição e dizem que dá respostas verdadeiras sobre tesouros escondidos. Ele também revelaria onde serpentes poderiam ser encontradas e daria para ficar sob controle do invocador. Provavelmente o duque do filme estava em busca de poder e tesouros e por isso estava fazendo a invocação. Em uma descrição sobre o livro A Chave Menor de Salomão, você encontra o seguinte: A Chave Menor de Salomão contém descrições detalhadas dos espíritos e as condições necessárias para evocá-los e obrigá-los a fazer a vontade do evocador. Ele detalha os sinais e rituais a serem realizados, as ações necessárias para prevenir os espíritos de terem controle, os preparativos que antecedem as invocações e instruções sobre como confeccionar os instrumentos necessários para a execução desses rituais. O rei Salomão teria invocado vários demônios e colocado eles dentro de um frasco de bronze que foi selado com feitiços. E ele teria obrigado eles a trabalhar para ele.
Esse vaso nunca poderia ser quebrado sob o risco de libertar todos esses demônios e, para ele, o mais importante, eles deixarem de obedecê-lo. Esse vaso também daria ao dono os seguintes poderes: extrair informações dos mais próximos, destruir os inimigos, ouvir e entender os recados da natureza, encontrar tesouros e curar doenças. Por isso, ele teria se tornado um artefato muito procurado por arqueólogos. E agora, essa parte é uma história mais bíblica. Eu não sei se de fato está escrito na Bíblia, porque, enfim, eu não li, mas existe boatos, existe essa história de que Deus teria tentado punir o rei Salomão. Então ele teria escondido esse artefato dentro de uma gruta na Babilônia. Só que alguns babilônios desavisados teriam encontrado o vaso e liberado 71 dos demônios ali dentro, mantendo só um. Mas essa história é refutada por algumas pessoas que acreditam que o artefato ainda existe e pode ser encontrado. Essa basicamente é a história da Valak. E aí, depois que eles conseguiram conter o mal dentro da abadia, eles colocaram várias cruzes em volta dela para que o mal ficasse só lá dentro. As freiras que moravam lá eram obrigadas a rezar continuamente 24 horas por dia e elas se dividiam em turnos. Só que durante a guerra, lembrando que o filme acontece em 1952, os bombardeios sacudiram a igreja e isso acabou abrindo de novo aquele portal. E aí, depois desses eventos, uma freira não identificada começa a andar pelos corredores. Uma por uma, ela vai atacando cada uma das freiras, até que só sobra uma que decide tirar a própria vida para que o mal morra ali junto com ela. E foi essa freira que o French encontrou do lado de fora da abadia. Quando o Burke e a Irene vão até a abadia para fazer a investigação, eles não sabem que todas as freiras morreram. Eles conseguem falar com uma madre superiora, que é esquisitíssima, e a irmã Irene tem contato com outras freiras, que ela não sabe que na verdade são só os espíritos delas tentando conter o mal ainda, mesmo depois de mortas. E aí várias coisas começam a acontecer e a Valak toma a forma do que mais assusta o Burke e a Irene. O Burke, no caso, teve um exorcismo que não foi bem sucedido de um garotinho e ele se sente culpado por isso até hoje. Então esse garotinho volta assombrando ele de uma forma terrível. E já a irmã Irene é assombrada por não ter feito seus votos como freira ainda. Então, normalmente, as aparições para ela são no formato de uma freira ou várias freiras juntas. Durante mais ou menos 2 dias, as assombrações tomam conta da Irene e do Burke, e aí o French, que tinha voltado para a cidade, decide ir lá buscar os dois. E aí a gente vai caminhando pro fim do filme, eles tentando acabar com a Valak, agora que eles descobrem que ela, na verdade, não era uma freira do convento. Nesse meio tempo, a Valak consegue possuir a irmã Irene, o French salva ela com um pouco do sangue do Santo Graal. A irmã Irene consegue pegar também o restante do sangue do Santo Graal. E aí, quando a Valak tá atacando ela, ela cospe o sangue em cima da freira. E isso, de novo, lembrando que as pessoas na cidade tinham o costume de cuspir pra mandar o mal pra longe. Isso é um símbolo pra representar essa crença. E aí a Valak é dilacerada, entra dentro do portal e ele finalmente se fecha de novo. Só que no final do filme a gente percebe que a Valak não tinha ido embora de vez. Ela fica dormente dentro do corpo do French. Ela usa o corpo dele como um recipiente para conseguir se libertar daquele círculo de cruzes em volta da abadia. Ou seja, agora o mal não estava mais contido em um só lugar e ela continuaria com ele até ele se casar. Foi aí que os sintomas da possessão começaram a ficar perceptíveis. Em 1970, o French e a esposa chamam os Warren para ajudar. A Lorraine era uma parente próxima da irmã Irene, e nessa hora eu acho genial, porque a Vera Farmiga e a Thaisa Farmiga, que interpretam a Lorraine e a irmã Irene, são irmãs na vida real. E no filme, as duas são clarividentes. E aí, quando o Ed e a Lorraine Warren vão cuidar do French, é uma das piores possessões que eles já viram. Ele fala fluentemente latim, apesar de só ter estudado até a 3ª série. Várias cruzes de cabeça para baixo aparecem na pele dele. O casal ajuda no exorcismo e a Lorraine é extremamente afetada, ela fica traumatizada a ponto de se recolher dentro do quarto por 8 dias sem falar com ninguém.
E a gente percebe nessa hora que é o caso que mais afetou a Lorraine, que fez com que ela parasse com as investigações paranormais por um tempo. É possível que a freira queria se vingar da família da Irene, afinal a Irene tinha sido a pessoa que mandou ela de volta pro inferno. A gente não sabe pelo filme se o exorcismo do French foi bem sucedido. E em 1976, a Lorraine tem uma visão que contém a Valak em um caso não relacionado. Depois a gente tem a sequência Invocação do Mal 2, vendo que o próximo alvo da Valak é a família Hodgson. As irmãs Margaret e Janet usam um tabuleiro Ouija para tentar falar com o pai que tinha falecido, e aí eles abrem uma porta para que um demônio entre. A freira queria operar em segredo dessa vez, então ela opera por meio do Bill Wilkins, um cara que tinha morrido na casa em que a família estava morando. Além disso, o filho mais novo, o Billy, tinha um brinquedo chamado o Homem Torto. Ele tinha muito medo daquele Homem Torto. E pro Billy, a Valak se mostra como o Homem Torto. De novo, naquele esquema de sempre ser o maior medo da pessoa. A freira só aparece mesmo quando a Lorraine entra em cena. Nesse filme, a Valak parece querer sacrificar a Janet, o que não fazia muito sentido, porque se ela estava sendo possuída e ela morresse, a Valak não ia ter mais um corpo, né? Só que aí a gente vê nos filmes da Annabelle que a Valak e um outro demônio obedecem a um superior que talvez eles quisessem invocar, porque para você invocar esse demônio superior, que seria o líder deles, você precisa de sacrifícios humanos. E isso é só uma teoria, a gente não sabe se realmente eles vão abordar isso em algum filme, mas a Lorraine consegue se livrar da Valak falando o nome dela, porque assim que você fala o nome, você tem controle sobre aquilo, e aí em teoria acaba aí as assombrações. E aí agora, depois que eu contei toda essa história pra vocês, qual é o caso real que o Ed e a Lorraine Warren cobriram e que tá meio ali de mensagem subliminar no filme da freira? O caso é o do French, do Maurice, que chama na verdade Maurice Theriot, e eles usam o nome verdadeiro dele no filme. A história real é um pouquinho diferente, mas vocês vão ver como se encaixa com o que eles colocaram no filme. O Maurice nasceu em 1976, no Maine, filhos de um casal chamado Felipe e Alice. Ele teve uma infância bem difícil, a maioria dos dias dele eram de trabalho manual e pesado. Muitas vezes ele perdia a escola durante semanas, ele ficava muito cansado, o pai dele obrigava ele a trabalhar e por conta disso ele foi obrigado a sair da escola na terceira série, quando ele tinha 13 anos. E ele já estava atrasado, por isso que na terceira série ele estava com 13. O pai abusava psicologicamente e fisicamente de todos os filhos, mas parece que com o Maurice ele era pior. Um dia, em 1946, quando ele tinha 10 anos de idade, ele chegou da escola e foi até o celeiro para encontrar o pai. A gente não sabe exatamente o que ele viu o pai fazendo naquele celeiro e ele nunca revelou, mas muitas pessoas acreditam que era algum tipo de ato sexual que chocou absurdamente o garoto. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí, quando ele viu aquilo, ele tentou sair do celeiro despercebido, mas no caminho da saída, ele tropeçou em uma ferramenta e fez barulho. Nessa hora, o pai percebeu que ele estava lá. De acordo com o Maurice, o pai obrigou ele a participar daquele ato que eles estavam fazendo e ameaçou matá-lo caso ele não participasse ou contasse o que ele viu para alguém. O Maurice chorava muito, ele não sabia exatamente o que ele estava fazendo, mas ele sabia que era errado. Então ele ficou extremamente traumatizado e isso não aconteceu só essa vez. Parece que o pai dele obrigou a continuar com isso por algumas semanas, anos, não sei. Ele disse que ficou com tanta vergonha do que ele estava fazendo que ele não conseguia nem entrar mais na igreja que eles frequentavam. Toda essa história do Maurice está escrita em um livro chamado A Colheita de Satanás. Essa é a tradução literal. Na verdade, o nome é The Satan's Harvest. Então, talvez, se vocês tiverem interesse em pesquisar o livro, fique mais fácil olhar o nome em inglês. Eu confesso que eu não cheguei a pesquisar se o título em português, se existe o livro em português e se o título é esse mesmo. Mas enfim, ele disse que em 1950 essa relação com o pai acabou levando ele para um lado paranormal. Um dia os dois estavam trabalhando no campo, naquele trabalho pesado, e o Maurice estava tendo problemas em ligar o trator. O pai ficou bem irritado, empurrou ele para longe, ele caiu no chão, bateu a cabeça a ponto de sangrar e o pai nem se importou, ele só pegou o trator e dirigiu para longe. Nessa hora, o Maurice estava no limite dele. Ele gritou pro pai que ele preferia trabalhar pro diabo do que para ele. E ele repetiu essa frase várias vezes, cada vez mais alto. E a partir disso, parece que pela primeira vez ele conseguiu ligar o trator sem problemas. Parecia que a força dele tinha aumentado também. Ele estava conseguindo realizar todas as tarefas sem problema algum. Ele só tinha 14 anos, mas conseguia trabalhar como um adulto. E ele passou a agradecer aquela força que estava ajudando ele.
Apesar dele estar sozinho, ele nunca mais se sentiu sozinho. Parecia que algo estava o ajudando, confortando. Em 1954, quando ele tinha 18 anos, ele se alistou para o exército e viu uma oportunidade de finalmente sair de casa. Mas o pai dele forjou alguns exames médicos para falar que o médico tinha falado que ele não tinha o preparo físico suficiente para estar no exército, então ele teve que voltar para casa. Foi só com 21 que ele finalmente conseguiu se mudar e cuidar mais da vida dele. Mas ele saiu de lá extremamente irritado com o pai, dizendo que o odiava. Ele chegou a se casar, teve 3 filhos, mas ele passou a se sentir meio desconfortável perto de símbolos religiosos. Quando o casal estava brigando uma noite, a primeira esposa dele se chamava Christine. Ela disse que ela olhou para a parede e o crucifixo que estava lá começou a sangrar. O Maurice pareceu não se abalar e disse para ela ignorar aquilo, como se já tivesse acontecido mais vezes. Só que na próxima semana aconteceu de novo e as brigas só foram se intensificando. Um ano depois eles se separaram e aí o Maurice se casou de novo com uma mulher chamada Erica e ficou com ela por 9 anos. Ele nunca chegou a contar sobre esses eventos estranhos, mas ela mesma tinha as experiências. Em uma manhã, o Maurice quase matou os dois em um acidente de carro e parecia que ele tinha ficado em transe enquanto ele dirigia. Ele se recusava a frear e quando ele acordou, ele disse que ele não se lembrava para onde ele estava indo. Era como se ele tivesse adormecido e acordado só no meio do acidente. O cachorro dos dois também morreu inesperadamente de um acidente de carro. Um carro atropelou ele. Na verdade, foi isso que o Maurice disse que tinha acontecido, mas depois a esposa encontrou um machado ensanguentado na casa. Ele também chegou a bater no cavalo que eles tinham, eles moravam em uma fazenda, e aí a Erica questionou ele, tipo, o que você estava fazendo? E o Maurice falou, não fiz nada, sendo que ela literalmente tinha acabado de ver ele batendo no cavalo. A Erica foi se cansando desse comportamento, ela falava que ele devia ir num psicólogo, mas ele se recusava, então ela também acabou deixando ele. E aí ele se mudou para Nova York e conheceu uma nova esposa, a Nancy. Em 1982, ele recebeu uma ligação da irmã dizendo que os pais dele tinham sido encontrados mortos dentro da casa. Aparentemente, o pai matou a mãe e depois atirou em si mesmo. Naquela noite, o Maurice teve um pesadelo com aquela cena. Ele viu o pai e a mãe dentro do quarto. O pai falava palavras que ele nunca tinha ouvido antes e parecia estar recitando vários nomes demoníacos. Ele dizia coisas como, nós vamos te matar e depois vamos matar esse verme nojento que nós usamos por tantos anos. Não acha que seria uma conclusão cabível depois de tantos anos que atormentamos a sua família? Nós vamos matar você e depois matar o verme. A polícia vai vir e falar que foi um acidente. O que mais poderia ser? Depois vamos visitar seu filho querido, Maurice. O pai parecia estar falando com uma outra voz, como se tivesse sido convidado, que o filho tinha invocado o nome deles. E quando Maurice acordou no dia seguinte, ele tentou pensar que era só um pesadelo, mas ele acreditava no fundo que aquilo era verdade, ou pelo menos uma parte disso. Em 1983, que as coisas foram se intensificando ainda mais. A Nancy estava sentada com o Maurice na sala do lado dela. Só que ele não estava respondendo às perguntas dela. E depois ela olhou pela janela e viu ele saindo da porta do celeiro. Tinha pegadas dele chegando na casa, mas não saindo. E o Maurice insistiu que estava no celeiro o dia todo. Ela começou a achar que estava vendo um tipo de doppelganger dele. Inclusive, depois que ele voltou na casa, ela viu ele entrando na cozinha e 1 segundo depois ele voltou com um café na mão. Só que fazia 1 segundo, não tinha como ele ter esquentado a água, preparado o café e já tá com o café pronto. Com as coisas escalando, eles decidiram contatar os Warren e contaram toda a história. O casal informou um padre que o Maurice estava possuído. Inclusive, um dia a Nancy tinha chamado a polícia porque tinha encontrado o marido todo ensanguentado. Quando a polícia chegou na casa, eles perceberam que ele estava com bastante sangue na barba. Ela contou que ele estava tomando banho de banheira e aí ela começou a ouvir uns barulhos estranhos de dentro do banheiro, abriu a porta para ver e encontrou o marido deitado em posição fetal, cheio de sangue em volta. Os olhos dele também estavam revirados e brancos. A polícia não acreditou e achava que ele estava só fingindo um distúrbio, mas aí o Maurice começou a sangrar pela boca e pelos olhos na frente dos policiais. Eles também teriam visto uma forma de uma cruz invertida na pele dele. A Nancy também teria testemunhado ele sendo arremessado de um lado para o outro do quarto. Ela também disse que em diversas vezes o rosto dele se transformou em algo irreconhecível e ela conseguia ver ele levantando parte do trator com as próprias mãos sozinho. O padre que estava ajudando os Warren queria fazer um exorcismo,
mas antes eles precisavam de autorização da igreja, que não queria conceder, a não ser que ele passasse por uma avaliação psiquiátrica de um psiquiatra do Vaticano. O psiquiatra não estava acreditando em nada que o Maurice dizia. A consulta foi dentro da igreja, e depois que o psiquiatra disse que não acreditava, o Maurice saiu correndo para fora, tirou a camisa e todas as pessoas que estavam por ali testemunharam uma cruz invertida nas costas dele. E aí o Ed pegou ele de volta, levou para a igreja, mostrou para o psiquiatra e ainda assim ele não estava acreditando. Ele achava que o Maurice estava fazendo aquilo em si mesmo. Nessa mesma hora, o caso começa a ir pra mídia. As pessoas ficaram sabendo do que estava acontecendo e iam até a fazenda do Maurice e da Nancy para acusar eles de estarem trabalhando com forças demoníacas. O máximo que a igreja conseguiu oferecer na época foi uma oração. E durante essas orações que aconteciam, o Maurice apresentava várias reações. A testa dele inchava, os olhos viravam para trás, eles sangravam em outras partes do corpo, eles conseguiam ver as marcas de cruzes pelo corpo dele. Em uma das sessões, dizem que ele falou com uma voz muito profunda que ele, entre aspas, estava nas profundezas da alma daquele homem e a teria para ele, que não conseguiriam destruí-lo nem fazê-lo sair. E aí, em mais uma sessão, o Maurice vê pela primeira vez o doppelganger dele no espelho e ele ficou extremamente assustado porque ele percebeu que o reflexo dele não o obedecia. E as coisas foram escalando tanto que o Maurice começou a ficar depressivo. Ele falou que estava pensando em tirar a própria vida. Se os Warren não aparecessem lá, provavelmente era o que ele faria. Em 1985, finalmente é autorizado o exorcismo. O Maurice fica sentado em uma cadeira no meio da sala e todos começam a rezar em latim. Ao mesmo tempo em que isso acontece, os olhos dele sangram de novo e eles começam a ouvir batidas na parede vindas do quarto dele, que não tinha ninguém dentro, e essas batidas vão ficando cada vez mais altas. Depois, vozes humanas começam a sussurrar na cozinha e vem um cheiro no ar de sangue e suor. Só que depois que acaba o exorcismo, parece que o Maurice tá bem. Ele se levanta, parece ser ele mesmo de novo, abraça a esposa. Ele inclusive agradece os Warren, agradece o padre. Só que em julho de 1985, o Maurice é preso por ter abusado sexualmente da enteada. Ela foi fazer a denúncia, mas ela não falou que foi o Maurice que fez aquilo. Era como se tivesse sido o doppelganger dele. E dizem que quando ele foi levado na delegacia, as pessoas estavam bem céticas com aquela história, mas aí os olhos dele começaram a sangrar de novo, o rosto dele mudou e começaram a desconfiar que ele ainda tivesse possuído. O Maurice e a Nancy ficaram juntos por cerca de 7 anos, mas em 1992, o Maurice mata a Nancy e atira em si mesmo. A mesma coisa que aconteceu com os pais dele. E essa foi a história. Vocês conseguem perceber algumas semelhanças, não tem nada relacionado com a abadia da Romênia, mas é como se o Maurice tivesse ficado possuído também. Eu acho que eles tentaram representar no filme da Freira. E não sei se esse caso foi realmente o que deixou a Lorraine traumatizada como eles colocam no filme. Mas fica aí. Esse foi o caso de hoje. Comentem aí o que vocês acharam e até a próxima.